Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 71. Uma semana se passou desde o encontro de Scott com Gerard. Durante esse tempo, Scott finalmente recebeu o cartão bancário com 90 milhões de dólares de Deaton, dando-lhe acesso total ao dinheiro sem problemas. No entanto, Melissa ainda não havia encontrado o rancho ou prédio que procuravam. Scott também tomou a iniciativa de inscrever a si mesmo e a toda a sua turma em uma academia de MMA local. Eles começaram a treinar artes marciais mistas, aprendendo novas habilidades para fortalecer suas habilidades de luta. Agora, Scott e sua matilha estavam aproveitando um período livre, sentados nas arquibancadas do campo de lacrosse vazio. Mal posso esperar, disse Stiles animado. Amanhã é lua cheia e finalmente poderei me transformar pela primeira vez. Eu também, acrescentou Allison, determinada. Quero ficar mais forte o mais rápido possível, caso outro metamorfo perigoso apareça em Beacon Hills. Scott se recostou e deu um sorriso irônico. De todos vocês, eu sou o mais curioso para ver no que Lydia vai se transformar. Lydia deu um sorriso maroto. Só espero que seja algo bonito. Boyd ergueu uma sobrancelha. O que ser bonita tem a ver com tudo isso? Força não é o mais importante? Lydia lançou-lhe um olhar. Força é importante, mas ser descolado e bonito enquanto arrasa é igualmente importante. Enquanto o grupo ria, Derek apareceu caminhando em direção a eles. Ele acenou para Scott. Scott o cumprimentou com um sorriso. E aí, Derek? O que te traz aqui? Vou dar uma olhada na minha mochila, disse Derek. Você sabe que a lua cheia é amanhã. Scott assentiu. É melhor você garantir que eles não causem problemas. Ah, e a propósito, Gerard Argentergen já está na cidade. Ele com certeza vai atrás de você, Peter e do resto da sua matilha. Derek hesitou olhando para Allison. Se Gerard te atacar, disse Allison com firmeza. Você pode revidar, ou até matá-lo. Mas não machuque meus pais ou terá que lidar comigo. Derek franziu a testa. E se seus pais me atacarem primeiro? Então corra, respondeu Allison sem hesitar. Derek bufou. Te vejo por aí, Scott, disse ele antes de se virar e seguir em direção à escola. Assim que Derek saiu, Stiles quebrou o silêncio. Falando em paz, estive pensando. Talvez eu devesse contar ao meu pai sobre o lado sobrenatural do mundo. Scott lançou-lhe um olhar de apoio. A escolha é sua, cara. Stiles assentiu. Conto a ele depois da lua cheia. Ah, e Scott, o que você acha de dar a mordida nele? Scott deu de ombros. Contanto que você explique tudo à matilha, o que significa fazer parte dela e o fato de que existem algumas criaturas que não podemos simplesmente trancar na cadeia. Se ele concordar com tudo isso, então sim, eu dou a mordida nele e o torno parte da matilha. Ótimo. Obrigado, amigo, disse Stiles com um sorriso. Depois da escola, Scott foi para a clínica veterinária. Mesmo tendo acesso ao dinheiro, ele realmente gostava de trabalhar com os animais. Enquanto isso, Allison mencionou que ela, Erica e Lydia estavam planejando uma noite só para garotas na casa de Lydia. Stiles, Boyd e Isaac voltaram para suas casas. Ponto de vista de Isaac. Isaac estava jantando com seu pai, o Sr. Larrey, quando seu pai quebrou o silêncio. Onde você andou indo esses dias? Perguntou o Sr. Larrey com um tom ríspido. Isaac respirou fundo. Ando saindo com meus amigos. Bem, disparou o Sr. Larrey. Não quero mais que você passe tempo com eles. E chega de dormir na casa deles. Isaac suspirou, recuperando o equilíbrio. Não, pai. Vou continuar saindo com eles e vou dormir na casa deles quando precisar. O rosto do Sr. Larrey se contorceu de raiva. Então, da próxima vez que for à casa deles, não se incomode em voltar aqui. Ao ver o olhar fulminante do pai, Isaac respondeu calma, mas firmemente. Se é isso que você quer, pai, então eu não volto. A raiva do Sr. Larrey transbordou. Ele se levantou abruptamente, virando a mesa com raiva. Você se acha um homem agora, é? Deixa eu te lembrar, você é só um garotinho assustado. O Sr. Larrey tirou o cinto, pronto para atacar, mas Isaac o segurou no meio do golpe. Com um puxão forte, arrancou-o da mão do pai e jogou-o para o lado. Aproximou-se, olhando o pai nos olhos. De agora em diante, disse Isaac com a voz firme. Você nunca mais vai me bater. E chega de me trancar no congelador. O Sr. Larrey, atordoado com a atitude desafiadora do filho, zombou. Ou quê? Você vai me bater agora? Isaac balançou a cabeça. Não, para o bem ou para o mal, você ainda é meu pai. Não vou te machucar, mas vou embora e encontrar outro lugar para morar. A expressão do Sr. Larrey escureceu. Você ousa? Sim, respondeu Isaac com a determinação inabalável. Estou indo agora mesmo. Volto depois de amanhã. Sem esperar por uma resposta, Isaac saiu, pegou sua bicicleta e se preparou para ir embora. Mas assim que chegou à entrada da garagem, ouviu um barulho vindo de dentro da casa. Alarmado, Isaac correu de volta para dentro e congelou ao ver um metamorfo parecido com um lagarto, pronto para atacar seu pai. Isaac não hesitou. Lançou-se contra a criatura, acertando um chute poderoso que a fez bater na parede. O metamorfo se levantou, recuperando-se do impacto. Olhou para Isaac com uma mistura de reconhecimento e medo, mas sua atenção rapidamente retornou ao Sr. Larrey. A criatura investiu contra o pai. Isaac se colocou entre eles, acertando um soco em cheio no rosto do metamorfo, derrubando-o no chão. Agarrando sua cauda, Isaac usou toda a sua força para jogá-lo contra a parede da sala, quebrando-o. A criatura rugiu de dor, levantou-se e fugiu. Isaac observou ir, certificando-se de que já tinha ido embora antes de se virar para o pai. Você está bem, pai? O Sr. Larrey, visivelmente abalado, gaguejou. O que? O que era aquilo? Parecia que estava aqui por minha causa. Não se preocupe, pai, disse Isaac com a voz calma. Já passou. Você está seguro agora. Seguro, repetiu o Sr. Larrey com a voz trêmula. Aquela coisa é maligna. Ela vai voltar. Filho, temos que sair de Beacon Hills. Isaac balançou a cabeça. Não, pai. Eu não vou embora.
O Sr. Larry o encarou, o medo estampado no rosto. Então, se você não vai embora, eu vou. Sem dizer mais nada, o Sr. Larry começou a arrumar seus pertences. Quando estava pronto para sair, parou na porta e olhou para Isaac uma última vez. Tem certeza de que não vem? Tenho certeza, respondeu Isaac com firmeza. Pode ir, pai. Só me ligue quando estiver acomodado para eu saber que você está bem. O Sr. Larry hesitou, depois assentiu. Adeus, filho. E obrigado por salvar minha vida. Me desculpe por ter sido um pai tão ruim. Cuide-se. Isaac observou seu pai entrar no carro e ir embora. Depois que as lanternas traseiras desapareceram, Isaac fechou a casa, pegou sua bicicleta e foi até a casa de Scott. Capítulo 72. Isaac chegou à casa de Scott, e Scott abriu a porta com um sorriso caloroso, convidando-o a entrar. Entre, disse Scott. Lá dentro, Scott e Melissa estavam sentados à mesa de jantar, terminando o jantar. Scott gesticulou em direção à cozinha. Pegue um prato e junte-se a nós. Isaac assentiu, pegou um prato e sentou-se à mesa. Melissa imediatamente encheu seu prato com comida, sorrindo para ele. Coma. Depois do jantar, Scott recostou-se na cadeira, observando Isaac. Então, você vai me contar o que é esse cheiro em você? Isaac suspirou. Certo. O metamorfo com cara de lagarto apareceu na minha casa hoje à noite e tentou atacar meu pai. Mesmo enquanto eu lutava contra ele, ele só se concentrou nele, como se não se importasse comigo. Os olhos de Melissa se arregalaram de preocupação. Seu pai está bem? Isaac deu um sorriso melancólico. Sim, ele está bem. Scott franziu a testa. Você não parece muito feliz com isso. Isaac hesitou antes de falar. Bem, depois que eu o salvei, ele ficou morrendo de medo e disse que deveríamos sair de Beacon Rios. Eu disse a ele que não ia a lugar nenhum, então ele fez as malas e saiu correndo, me deixando para trás. Melissa estendeu a mão, colocando-a no ombro de Isaac para confortá-lo. Scott me contou como seu pai te tratou. A partida dele pode ser uma bênção disfarçada. Você pode ficar conosco de agora em diante, Isaac. Amanhã, começarei a papelada para te tornar meu tutelado, se é isso que você quer. Os olhos de Isaac brilharam de gratidão. Eu agradeceria, Melissa. Obrigada. Scott sorriu. Bem-vindo à família, Isaac. Isaac riu baixinho. Obrigado. Scott se inclinou para a frente com a expressão séria. Agora que já esclarecemos isso, você pode me contar mais sobre o negócio do lagarto? Isaac assentiu. Era mais ou menos do meu tamanho, com escamas reptilianas verde escuras, uma cauda longa e lisa e olhos amarelos com fendas. Você sabe o que é? Scott bateu no queixo, pensativo. Quando eu estava lendo os livros sobrenaturais, me deparei com descrições de criaturas assim. Pode ser um vovi, como aquele que lutamos antes, ou talvez um homem-crocodilo. Pode me dizer mais alguma coisa sobre isso? Isaac pensou por um momento. Assim, quando ele me viu, notei um lampejo de reconhecimento e medo em seus olhos, mas então ele imediatamente voltou a atenção para o meu pai. Scott perguntou, como você descreveria o olhar que ele deu para o seu pai? Estava com raiva, com ódio ou com fome? Isaac balançou a cabeça. Não, nada disso. Os olhos dele estavam vazios, como se não tivesse nenhuma emoção. Eu não conseguia sentir nada nele. Scott perguntou. Como se fosse sonambulismo ou estivesse sendo controlado por alguma coisa. Isaac assentiu. Exatamente. Melissa se inclinou para a frente. Você sabe o que é, Scott? Scott expirou e assentiu. Acho que sim. Parece um canima. Melissa franziu a testa. O que é um canima? Scott explicou. O canima é um híbrido humano-animal de natureza reptiliana. É considerado uma mutação do gene do lobisomem. Assim como os lobisomens, seu poder atinge o auge durante a lua cheia. Mas em vez de buscar uma matilha, o canima busca um mestre para servir. É essencialmente uma arma de vingança. Isaac arregalou os olhos. Então, alguém está controlando aquela coisa que atacou meu pai. Mas por que ele é o alvo? E quem é o alvo? Scott deu de ombros. O canima é usado para realizar o rancor do seu mestre. Quem quer que esteja por trás disso provavelmente tem uma séria vingança contra o seu pai. Isaac suspirou. Isso não resume muito. Meu pai não é um bom homem. Muita gente o odeia. Scott inclinou a cabeça. Mas você disse que o canima demonstrou medo quando te viu? Isaac assentiu. É, e parece que me reconheceu também. Scott assentiu. Acho que sei quem é. Provavelmente é Jackson. Isaac piscou surpreso. Jackson Vitemore? Ele não faz parte do bando do Derek? Scott assentiu. É, mas ele não se transformou em lobisomem depois que o Derek o mordeu. Nem o Derek sabe por quê. E a questão é que quando alguém é mordido por um alfa, ou se torna uma criatura sobrenatural ou morre. Mas o Jackson ainda está vivo depois de 2 semanas, e isso faz sentido. Isaac se inclinou para a frente. Então, o que fazemos com ele? Scott suspirou. Primeiro vamos contar para a matilha. Jackson é só um peão nisso. O verdadeiro problema é quem está controlando ele. Isaac concordou com a cabeça. Tudo bem. Depois disso, os 3 conversaram por mais um tempo antes de encerrarem a noite. No dia seguinte, depois da escola, Scott e sua matilha se reuniram em sua casa. Scott vasculhou seus livros sobre o sobrenatural até encontrar aquele que descrevia o canima. Ele compartilhou os detalhes com todos, incluindo sua suspeita de que Jackson era a criatura. Stiles ergueu uma sobrancelha. Espera aí, então essa coisa não só tem veneno paralisante, mas também pode criar asas? Isso é injusto. Boyd cruzou os braços. Então, o que faremos com Jackson depois de confirmarmos que ele é o canima? O rosto de Lydia empalideceu. Não vamos matá-lo, vamos. Quer dizer, não estou mais apaixonada por ele, mas não posso matá-lo nem vê-lo morrer. Não podemos. Ajudá-lo? Scott lançou-lhe um olhar tranquilizador. Não se preocupe, Lydia. Jackson não matou ninguém, e mesmo que tivesse, está sendo controlado. Não vamos matá-lo. Alison se inclinou para a frente. Então, qual é o plano? Não podemos deixá-lo continuar machucando as pessoas. Scott assentiu.
Depois de hoje à noite, quando vocês passarem pela primeira lua cheia, vou mandar a Lydia cuidar disso. Lydia piscou, surpresa. Eu? Como vou lidar com isso? Scott explicou. Jackson está passando por uma crise de identidade. Tudo o que você precisa fazer é apunhalá-lo com suas garras quando ele se transformar em um canima para absorver seus poderes e, em seguida, chamá-lo pelo nome usando sua voz de Banshee. Isso deve transformá-lo em um lobisomem comum. Além disso, você ganhará a habilidade de veneno paralisante dele. É uma situação vantajosa para todos. Erika levantou a mão. Mas por que chamá-lo pelo nome? Scott deu de ombros. Há um velho mito que diz que se alguém que realmente amou um lobisomem o chamar pelo nome, isso pode trazê-lo de volta à sua forma humana. E Lydia ama ou amou Jackson. Erika inclinou a cabeça. Ok, mas isso é mesmo verdade? Scott deu um sorriso irônico. Vamos descobrir, não é? Steele se pronunciou. Mas e a pessoa que controla os Canima? Como a encontramos? Os olhos de Scott brilharam. Essa é a parte fácil. Vou ler as memórias de Jackson. Isso deve nos dizer quem está por trás disso. Steele deu um tapa na testa. Ah, esqueci que você consegue fazer isso. Scott se levantou e se espreguiçou. Certo, vamos para a floresta para vocês poderem vivenciar a primeira lua cheia. Steele franziu a testa. Por que não podemos fazer isso aqui? Melissa interrompeu, cruzando os braços. Porque eu não quero que os vizinhos me perguntem amanhã se ouvi lobos uivando e rosnando na minha casa. E caso você tenha esquecido, os lobos em que nos transformamos não são pequenos, e minha casa não é exatamente espaçosa. Além disso, e se a Lydia gritar? Eu li sobre Banshees, a voz dela pode destruir a casa, e ela nem é uma Banshee normal. Steele coçou a nuca sem graça. Tá, ponto válido. Eu não tinha pensado nisso. Com isso resolvido, o grupo entrou em seus carros e seguiu para a reserva Beacon Hills, prontos para vivenciar sua primeira lua cheia juntos. Capítulo 73. Depois de dirigir até a reserva Beacon Hills, Scott saiu do carro e respirou o ar fresco da noite. A lua cheia pairava alta no céu, lançando um brilho prateado sobre a floresta. Ele se virou para sua mochila. Certo, pessoal, disse ele, com a voz cheia de expectativa. É hora de soltar seus lobos interiores. Steele praticamente pulou no mesmo lugar. Eu primeiro. Deixa eu fazer primeiro. Scott revirou os olhos com um sorriso brincalhão. Certo, Steele. Mostre do que você é capaz. Steele deu um passo à frente, respirando fundo. Ele olhou para a lua brilhante, sua expressão mudando de excitação nervosa para determinação concentrada. Lentamente seus olhos brilharam em um amarelo intenso, pelos brotando em suas bochechas e garras se projetando das pontas dos dedos. Ele soltou um suspiro profundo, flexionando os dedos. Uau! Isso é totalmente diferente de antes. Me sinto incrível, e acho que posso ir ainda mais longe. Scott assentiu, encorajando-o. Concentre-se. Deixe que esse sentimento tome conta de você completamente. Steele assentiu e fechou os olhos, parando um momento para se concentrar. Ao abri-los, sua transformação se intensificou. Suas roupas se rasgaram enquanto os pelos se espalhavam por seu corpo. Momentos depois, ele se ergueu em sua forma completa de lobo, um enorme lobo marrom, facilmente do tamanho de um tigre. Quando Steele tentou falar, um latido escapou de sua boca. Lydia, que estava por perto, caiu na gargalhada. Você acabou virando um cachorro, afinal. Steele rosnou e então falou com a voz mais grave e áspera do que o normal. Que cachorro? Ah, espera, agora eu consigo falar. É mais difícil do que eu pensava, mas... é tão legal. Ele se virou para Scott, seus olhos amarelos brilhando intensamente. Finalmente consigo sentir aquela conexão que você e Melissa estavam falando. É como, eu faço parte de algo maior agora. Scott assentiu. Bem-vindo ao bando, Steele. Boyd deu um passo à frente, estalando o pescoço. Certo, minha vez. Ele se moveu perfeitamente, seus olhos brilhando intensamente enquanto pelos cresciam em suas bochechas. Sua transformação continuou, e momentos depois, ele se ergueu como um lobo cinza escuro, ligeiramente maior que Steele. Isaac seguiu em seguida, avançando sem hesitar. Sua transformação era suave e graciosa, e sua forma de lobo emergiu como uma mistura impressionante de dourado, cinza e branco. Scott sentia o vínculo entre eles se fortalecer a cada transformação. Sua matilha se tornava mais completa. Ele sentia a força deles alimentando a sua. Nada mal, disse Scott com um sorriso irônico. Scott se virou para as meninas. Certo, meninas, é a vez de vocês. Vão para trás dos carros para trocar de turno. Vamos esperar aqui. Alison, Lydia e Erika foram para trás dos carros, com Melissa acompanhando-as para dar apoio. Poucos momentos depois, um lobo branco deslumbrante surgiu primeiro. Alison caminhou graciosamente até Scott, com seu pelo branco brilhando sob o luar. Scott acariciou a cabeça dela carinhosamente. Como você se sente, Alison? A voz profunda e agradável de Alison soou clara. Eu me sinto incrível. Como se cada parte de mim estivesse viva. Como estou? Scott sorriu calorosamente. Você está incrível. Completamente branca, como neve recém-caída. O som de passos suaves atraiu a atenção deles de volta para os carros. Um lobo amarelo dourado surgiu, seu pelo liso brilhando ao luar. Alison se virou para a amiga com a voz afetuosa. Erika, você está linda. Erika respondeu. Você também está linda, Alison. Tudo bem, disse Scott, sua voz cortando o momento. Ainda não terminamos. Vamos ver como vai a transformação da Lydia. Ela ficou quieta lá atrás. Lydia, ele gritou. Qual é o problema? Por que você ainda não saiu? Uma voz nervosa respondeu, me dá um momento. Atrás dos carros, Lydia estava de braços cruzados sobre o peito, a camisa rasgada pela transformação. Ela olhou para Melissa, seus olhos dourados cheios de vergonha. O que eu faço? Não posso deixar que me vejam assim. Melissa riu baixinho.
Não se preocupe, eu te cuido. Ela pegou os restos rasgados das roupas de Lydia e os amarrou firmemente em volta do peito. Pronto. Isso deve servir por enquanto. Aliás, você pode usar isso? Lydia olhou para as enormes asas negras agora abertas atrás dela. Deixe-me tentar. Com um bater de asas hesitante, ela conseguiu se levantar um pouco do chão. Sua confiança aumentou e logo ela estava no ar, embora um pouco instável. Ela voou em direção a Scott e aos outros. Steele soltou um latido que se transformou numa voz profunda e atonita. Uau! Lydia, você tem asas. Scott a observou com admiração. Você consegue se transformar completamente em um animal, Lydia? Pairando sobre eles, Lydia olhou para ele, seus olhos brilhantes se estreitando em concentração. Não, acho que não. Ainda não. Scott assentiu, pensativo. Entendo. Você sabe que tipo de pássaro você é? Lydia hesitou antes de responder, com a voz pensativa. Acho que é um corvo. Banshees são frequentemente associadas a corvos em histórias sobrenaturais, então faz sentido. Na verdade, ela fez uma pausa, fechando os olhos. Deixe-me tentar uma coisa. Momentos depois, o som de asas batendo ecoou pela floresta enquanto um bando de corvos descia em direção a Lydia, circulando-a em uma dança sincronizada. Lydia abriu os olhos. Eu consigo entendê-los. Eu consigo comandá-los. Para demonstrar, ela enviou o rebanho atrás de Styles. Ei, ei, gritou Styles correndo em círculos enquanto os corvos o atacavam. Lydia, mande-os embora. Não quero machucar seus amigos emplumados. Lydia riu com a voz leve mas travessa, e dispensou os corvos com um gesto. Eles se dispersaram na mata enquanto ela pousava graciosamente ao lado de Scott. Scott lançou-lhe um olhar de aprovação. Bela dica. Agora você consegue usar a voz como arma? Lydia se virou para uma árvore próxima, respirou fundo e gritou. Uma poderosa onda sonora irrompeu dela, quebrando a árvore em lascas e fazendo-a voar. Legal, disse Lydia com um sorriso irônico, jogando o cabelo para trás. Mas vou precisar de um pouco de prática para aperfeiçoar isso. Scott sorriu e disse. Tudo bem, vocês são oficialmente lobisomens e um homem-corvo, ou como você quiser se chamar, Lydia. Lydia o encarou. Sou uma Banshee, Scott. Pode me chamar de Banshee. Styles inclinou a cabeça de lobo, os olhos amarelos brilhando de malícia. Mas você é um corvo. Lydia cruzou os braços. Sou, mas prefiro Banshee. Scott riu baixinho. Banshee então. Agora, o próximo passo é vocês absorverem poderes de outras criaturas, malignas, é claro, e se tornarem alfas. Quando isso acontecer, vocês poderão assumir suas formas completas de lobisomem, e Lydia, você talvez consiga se transformar completamente em um corvo. Ou algo parecido com uma arpia. Ele fez uma pausa. E não se esqueçam, agora todos vocês podem usar telepatia. Styles, sempre brincalhão, latiu. Ótimo papo animado, senhor Alpha. Agora, que tal corrermos? Vamos ver quem é o mais rápido. E sem trapaças, Scott e Melissa estão proibidos de competir. Lydia revirou os olhos. Não é justo. Eu não consigo correr tão rápido quanto vocês em suas formas de lobo. Alison riu baixinho. Diz a menina com asas. Lydia piscou e depois riu. Certo. Esqueci disso. Styles abanou o rabo. Não liguem para o corvo, pessoal. Vamos correr. Os olhos de Lydia brilharam. Do que você me chamou, Styles? Sentindo perigo, Styles correu para a floresta, sua forma de lobo desaparecendo nas sombras. Até logo, gritou ele de volta. Boyd e Isaac o uivaram antes de correrem atrás dele, suas formas poderosas movendo-se como sombras por entre as árvores. Alison e Erika seguiram logo atrás com a excitação palpável. Lydia bateu as asas, ainda que desajeitadamente, e saiu atrás deles. Scott se virou para Melissa. Vamos. Melissa assentiu, sua transformação fluida e elegante. Juntos, eles se transformaram em suas enormes formas de lobo, com seus pelos brilhando ao luar. O bando correu junto, com movimentos sincronizados, enquanto atravessavam a floresta. Finalmente chegaram a uma colina com vista para Beacon Hills, com as luzes da cidade brilhando lá embaixo. Scott, em sua enorme forma de lobo negro, ergueu a cabeça e soltou um uivo poderoso. O som reverberou pela noite, uma declaração a todos os seres sobrenaturais da região. Beacon Hills pertencia à sua matilha. Um por um, sua matilha se juntou a eles, e seus uivos ecoaram pela cidade. Juntos, eles se tornaram um só, fortes, unidos e imparáveis. Capítulo 74. Na manhã seguinte à lua cheia, Scott acordou com a luz quente do sol atravessando as cortinas. Olhou para Alison, que ainda dormia pacificamente ao seu lado. Sorrindo, inclinou-se e deu um beijo suave em sua testa antes de sair cuidadosamente da cama. Depois de um banho rápido, Scott desceu as escadas e foi até a cozinha. Decidiu preparar o café da manhã para todos. Pegou a mistura para a panqueca e começou a virar a massa na frigideira quente, aproveitando a tranquilidade da manhã. Bom dia, disse Boyd enquanto entrava na cozinha, esticando os braços. Precisa de ajuda? Scott sorriu por cima do ombro. Bom dia. Você pode cuidar do bacon com ovos. Enquanto os cheiros de comida cozinhando enchiam a casa, um por um, o resto do grupo cambaleou para a cozinha, atraído pelo aroma delicioso. Eles se acomodaram à mesa, conversando e rindo enquanto Scott e Boyd terminavam o café da manhã. Enquanto todos comiam, Lydia falou. A propósito, não tem aula hoje. Então, o que vocês estão planejando fazer? Scott recostou-se na cadeira, com um sorriso brincalhão no rosto. Vou levar a Alison para um encontro. Faz muito tempo que não somos só nós dois. E sinceramente, toda vez que me viro, o Styles está lá, me encarando com um daqueles seus sorrisos assustadores. Styles ofegou dramaticamente, apertando o peito. Ei cara, meu sorriso não é assustador. Isaac riu baixinho, balançando a cabeça. Na verdade, Styles, é mais ou menos. Ainda me lembro quando você e o Boyd apareceram naquela noite para perguntar se eu queria a mordida. Vi aquele sorriso e saí correndo. Você me assustou, cara. Styles ergueu as mãos. Vamos lá.
Eu estava tão animado. A matilha caiu na gargalhada, e o momento descontraído deu o tom do dia. Scott sorriu para eles e disse, certo, e o resto de vocês? Qual é o plano? Lydia tomou um gole de café com os olhos brilhando. Preciso comprar roupas. Quero encontrar algo que combine com minhas asas para que elas não rasguem tudo. Ou talvez mandar fazer algo sob medida. Eu vou com você, disse Erika com um sorriso. Stiles esticou os braços atrás da cabeça. Preciso levar meu Jeep ao mecânico. Scott ergueu uma sobrancelha. Diga a eles para trocarem o motor por um novo. Consertem tudo que precisa ser consertado. Sem meias medidas desta vez. Stiles gemeu. Você sabe quanto isso vai custar? Scott deu um sorriso irônico. Não se preocupe. Eu cuido disso. Ele olhou ao redor da mesa. Na verdade, eu estava querendo dar dinheiro a todos vocês. Vou mandar $50 mil para cada um. Usem para comprar um carro ou qualquer outra coisa que precisem. A sala ficou em silêncio por um momento enquanto todos processavam suas palavras. Lydia ergueu uma sobrancelha, intrigada. Espera aí, você é rico, Scott? Scott deu de ombros, decidindo não esconder a verdade. Explicou sobre o dinheiro que receberá no encontro com o vampiro e pegou o celular para fazer as transferências. Em instantes, os celulares de todos vibraram com notificações. O telefone de Melissa também vibrou, e ela sorriu calorosamente. 100 mil? É muito, Scott. Ele balançou a cabeça. Você fez mais por mim do que eu jamais poderei retribuir, mãe. Use-o, e se precisar de mais, é só pedir. Melissa sorriu. Nesse caso, vou às compras com as meninas. Parece divertido. Lydia sorriu radiante. Perfeito. Agora, se a Alison se juntasse a nós, poderíamos ter um dia inteiro de meninas. Ela se virou para Alison com um olhar esperançoso. O que você acha, Alice? Scott a interrompeu. Não, a Alison é minha hoje. Lydia revirou os olhos, mas sorriu. Tá bom, tá bom. Não precisa rosnar para mim, Scott. Scott se virou para Isaac. E você? Qual é o seu plano? Isaac recostou-se na cadeira com um sorriso no rosto. Já que tenho dinheiro, vou comprar roupas. E talvez. Ele hesitou com um brilho de entusiasmo nos olhos. Vou comprar uma Ducati de Avel. Estou querendo uma desde que a vi. Scott assentiu. Então pegue. O sorriso de Isaac se alargou. Obrigado, Scott. Por fim, Scott olhou para Boyd. E você? Boyd deu de ombros. Acho que vou comprar um carro. Sempre adorei carros antigos. Seu Camaro é legal, mas vou procurar outra coisa. Quando o café da manhã terminou, Scott se levantou e se espreguiçou. Tudo bem, Alison, vamos. Alison sorriu, pegando sua bolsa. Para onde estamos indo? Scott disse. Que tal irmos de carro até São Francisco? Passar o dia lá. Fica a apenas algumas horas de distância e vai ser divertido. Antes que Alison pudesse responder, Stiles se inclinou, com os olhos arregalados de entusiasmo. Parece incrível. Me leve com você. Scott o empurrou com uma risada. Não vai acontecer, Stiles. Vai cuidar do seu Jeep. Rindo, Scott e Alison correram até seu Camaro e partiram em disparada, com a estrada aberta à sua frente. A viagem até São Francisco foi repleta de música e risadas enquanto cantavam músicas no rádio. Quando chegaram à cidade, o sol já estava alto no céu. Scott estacionou perto do aquário da baía, e o casal passou horas admirando as criaturas marinhas, tirando fotos e curtindo a companhia um do outro. Depois, eles almoçaram antes de pegar um teleférico para um passeio pela cidade. Com o dia chegando ao fim, eles visitaram a ponte Golden Gate bem a tempo do pôr do sol. Juntos, Scott abraçou Alison enquanto admiravam o céu flamejante, as luzes da cidade começando a cintilar ao longe. Isso é lindo, sussurrou Alison, encostando a cabeça no peito dele. Obrigada por hoje, Scott. Eu precisava disso. Scott a beijou gentilmente com a voz suave. Tudo por você, querida. Fico feliz que esteja feliz. Quando o sol finalmente se pôs no horizonte, Scott sorriu para ela. Vamos jantar e voltar para casa. Depois do jantar, Scott e Alison voltaram para Beacon Hills. As estradas estavam silenciosas. Ao se aproximarem da reserva Beacon Hills, Scott freou bruscamente, e o carro freou bruscamente. Um homem havia saído correndo da mata e estava bem no caminho deles, com os olhos cheios de terror. Scott e Alison trocaram um olhar rápido antes que o homem corresse em direção ao carro batendo no capô. Me ajudem, por favor. Alguém está me perseguindo. Estão tentando me matar, gritou ele com a voz desesperada e trêmula. Alison torceu o nariz e murmurou, eu não gosto dele. Ele me dá uma sensação horrível, e fede a sangue. Scott riu baixinho, os lábios se curvando num sorriso malicioso. Bem, ele não está mentindo. Alguém está perseguindo ele. Ele acenou com a cabeça em direção às árvores. Olhem ali, são seus pais. Alison olhou para a mata, com os sentidos aguçados em alerta. De fato, Chris e Vitória, junto com outros 3 caçadores, emergiam das sombras com as armas em punho. Ah, são eles mesmo, disse Alison. Eu estava tão concentrada naquele cara que nem os ouvi. Scott abriu a porta. Vamos sair e ver o que está acontecendo. Assim que Scott saiu, o homem correu em sua direção, ainda implorando por ajuda. Sem hesitar, Scott lhe deu um soco no rosto. O homem caiu no chão, inconsciente. Alison saiu do carro, olhando para o homem inconsciente com desdém. Ele definitivamente não é humano. O que ele é? Scott torceu o nariz em desgosto. Não sei, mas ele se sente errado. Algo nojento. Imagino que seus pais saibam. A essa altura, Chris, Vitória e os outros caçadores já haviam chegado. Os olhos de Chris se arregalaram ligeiramente ao ver Alison. Alison, o que você está fazendo aqui? Alison sorriu, caminhando até ele. Ela beijou o pai na bochecha. Estávamos voltando para a casa do Scott quando sua presa nos parou. Ela então se virou para Vitória e a abraçou calorosamente. Senti sua falta, mãe. Vitória sorriu suavemente. Também senti sua falta, querida. Scott, por sua vez, virou-se para Chris. O que ele é? A sensação que tenho dele é horrível.
A expressão de Chris endureceu. Ele é um mendigo. Nós o encontramos na floresta, massacrando uma mulher que ele tinha acabado de matar. O maxilar de Scott se contraiu enquanto ele processava as palavras. Chris lançou-lhe um olhar penetrante. Você não vai me impedir de matá-lo, vai? Scott balançou a cabeça. Contanto que você não esteja machucando criaturas inocentes, eu não vou te impedir. E por algo como um mendigo, eu até ajudo se precisar. Chris assentiu, o respeito por Scott transparecendo no olhar. Virou-se para um dos caçadores e ordenou: arraste-o de volta para a floresta e acabe com isso. O caçador se moveu para pegar o mendigo, mas Scott levantou a mão. Espere. Chris franziu a testa. Você acabou de dizer que não nos impediria, Scott. Scott disse, não vou te impedir. Só quero verificar as memórias dele primeiro, para ver se há mais da espécie dele escondidos em Beacon Hills. Os olhos de Scott brilharam com um vermelho intenso enquanto ele se aproximava do mendigo inconsciente. Os 3 caçadores que ladeavam Chris imediatamente ergueram suas armas, mirando em Scott, alarmados. Vitória suspirou e revirou os olhos. Abaixe as armas. Ele não vai te atacar, e mesmo que atacasse, suas armas não fariam nada com ele. Relutantemente, os caçadores abaixaram as armas. Scott os ignorou completamente, agachando-se ao lado do mendigo. Com um olhar severo, estendeu as garras e cravou-as na nuca da criatura. Um momento depois, Scott se levantou abruptamente e chutou o corpo inconsciente. Seu rosto estava contorcido de desgosto. Bastardo nojento. Alison se aproximou com a preocupação estampada no rosto. O que você viu, Scott? É algo ruim? Os olhos brilhantes de Scott se apagaram quando ele se virou para encará-la. É ruim. Muito ruim. Esse desgraçado tem mulher e um filho, e eles também são mendigos. Eles moram aqui em Beacon Hills há anos. O porão deles é um quarto frio, cheio de corpos humanos. Os olhos de Alison se arregalaram. Quanto? 20 ou mais corpos, disse Scott, sombriamente. Pendurados como gado abatido. Eles caçam fora de Beacon Hills para evitar suspeitas, dirigindo para outras cidades para encontrar suas vítimas. Depois as trazem vivas para cá para que possam matá-las lentamente. Eles gostam de sangue fresco. O estômago de Alison se revirou, seu rosto ficou pálido. Monstros, ela murmurou. Monstros nojentos. Scott assentiu com uma expressão sombria. Eles fazem isso há anos. E essa mulher que vocês encontraram ele massacrando na floresta? Ela acordou antes que ele pudesse levá-la para casa. Foi a única razão pela qual ele a matou lá na floresta. Chris cerrou os dentes com força. Você sabe onde ele mora? Não podemos deixar esses monstros continuarem existindo. Scott assentiu. Sim, matem esse desgraçado e depois tragam seus carros. Eu levo vocês até lá. Chris não hesitou, gritando ordens para os caçadores. Acabem com ele e tragam os carros aqui rápido. Um dos caçadores se aproximou do mendigo inconsciente, preparando-se para arrastá-lo para a floresta, mas Scott disse, cuidado, ele está acordado. O caçador congelou e no instante seguinte, o mendigo parou de fingir e avançou. Seus olhos adquiriram um branco leitoso e sinistro, e suas mãos se transformaram em garras afiadas. Antes que ele pudesse alcançar o caçador, Vitória disparou um único tiro na cabeça, com uma mira precisa e mortal. O mendigo caiu sem vida no chão. Chris olhou para o caçador abalado. Então, não fique aí parado. Mexa-se, não temos a noite toda. O caçador acordou do choque e, com a ajuda de seus companheiros, arrastou o corpo do mendigo para longe. Pouco depois, os caçadores retornaram com 2 veículos. Scott entrou em seu carro, liderando o caminho, com Chris e os caçadores logo atrás. Eles dirigiram em silêncio, o luar projetando longas sombras sobre a estreita estrada na floresta. Quando chegaram à casa do mendigo, Scott estacionou e saiu. Chris disse, deixe que a gente cuida disso, Scott. Scott assentiu. Vá em frente. Chris e Vitória colocaram silenciadores em suas armas antes de caminharem até a porta da frente, fingindo ser um casal perdido. Chris bateu com uma expressão calma e despretensiosa. Momentos depois, a porta se abriu com um rangido revelando uma mulher. Ela parecia humana o suficiente, mas a agudeza em seu olhar sugeria algo mais sombrio. Chris não hesitou, empurrou a porta com força, fazendo-a cair no chão. Os olhos da mulher se voltaram para a arma em sua mão, e ela sibilou, seus olhos ficando brancos e seus dentes afiados em pontas irregulares. Ela começou a se transformar, mas antes que pudesse se transformar completamente, Chris disparou um tiro, silenciando-a para sempre. Lá de cima, uma voz chamou, mãe? É o pai? Sinto o cheiro de sangue. Ele trouxe carne fresca? Um adolescente desceu as escadas, seu tom casual rapidamente se transformando em um rosnado ao avistar o corpo sem vida de sua mãe. Seus olhos ficaram brancos e ele começou a se transformar em fúria, mas a mira de Vitória era mais rápida. Ela o matou com um tiro antes que ele pudesse se transformar completamente. Lá fora, Scott ouviu os tiros abafados. Olhou para Alison. Acabou. Vamos dar uma olhada. Entraram na casa cautelosamente, passando por cima dos corpos sem vida dos 2 mendigos. O ar lá dentro estava pesado com o cheiro metálico de sangue. Chris e Vitória já estavam no porão, com os rostos sombrios enquanto observavam os horrores lá dentro. Scott e Alison o seguiram, seus passos ecoando no espaço frio e mal iluminado. A cena diante deles era macabra, fileiras de cadáveres humanos pendurados, seus corpos despidos e massacrados. O quarto cheirava a decomposição e sangue, fazendo Alison tapar o nariz em desgosto. Malditos monstros, murmurou Alison com a voz trêmula de raiva. Scott soltou um longo suspiro com a expressão pesada. É uma pena que não conseguimos detê-los antes. Mas pelo menos acabamos com isso hoje. Chris se virou para Scott. Leve a Alison e vá embora. Nós cuidamos do resto. Vou ligar para o xerife e pedir para ele cuidar disso. Scott assentiu. Tudo bem. Alison abraçou os pais brevemente antes de sair com Scott.
Enquanto dirigiam de volta para a casa dele, a tensão começou a diminuir um pouco. Quando chegaram à casa de Scott, Allison soltou um longo suspiro. Hoje foi um dia agradável, mas aquela família de monstros tinha que estragar tudo. Eles foram recebidos por Lydia, que estava descansando na sala de estar com Erica e Melissa. Lydia se animou ao vê-los. Scott, Allison, vocês voltaram. O que aconteceu? Que família estragou o seu dia? Allison hesitou antes de balançar a cabeça. Acredite, você não vai querer saber. A curiosidade de Lydia só aumentou. Tão ruim assim, né? Agora eu quero mesmo saber. Scott e Allison trocaram um olhar antes de se sentarem. Juntos começaram a relatar os acontecimentos da noite. Capítulo 75. Ponto de vista de Stiles. Stiles acordou cedo, esfregando os olhos, grogue, enquanto a luz do sol entrava pela janela. Vestiu-se rapidamente e foi ver como estava o pai, apenas para encontrá-lo caído sobre a mesa do escritório, com uma garrafa vazia de bebida ao lado. Pai, disse Stiles com a voz carregada de preocupação ao se aproximar. Ele sacudiu o pai delicadamente para acordá-lo. Pai, o que está acontecendo com você? Por que você ficou bêbado e dormiu aqui? Noah gemeu, agarrando a cabeça enquanto se sentava. A minha cabeça está me matando. Stiles, por que você está tão barulhento tão cedo? Stiles franziu a testa, sua preocupação aumentando ao notar as olheiras do pai. Você não parece bem, pai. Estou bem, respondeu Noah, dispensando-o com um aceno. Vá se arrumar para a escola. Você vai se atrasar. Não, não vai acontecer, disse Stiles com firmeza. Não vou à escola hoje. Você vai tomar um banho e eu preparo o café da manhã para nós. Precisamos conversar. Noah suspirou profundamente, esfregando as têmporas. Stiles, não é nada. Só tive um caso difícil ontem. Por isso bebi um pouco. Não precisa faltar à aula. Estou bem. Stiles cruzou os braços. Não, pai. Precisamos mesmo conversar. É importante. Noah olhou para ele com a testa franzida. Está tudo bem com você, filho? É, está tudo bem. Ótimo mesmo, disse Stiles tentando tranquilizá-lo. Então torceu o nariz e acrescentou. Mas você está fedendo a bebida, então vá tomar banho. Sério, pai, você fede. Com um aceno relutante, Noah se levantou e foi até o banheiro, resmungando algo sobre as crianças de hoje em dia. Na cozinha, Stiles quebrou ovos em uma frigideira e começou a fritar bacon enquanto estendia a mão telepaticamente para Scott. Scott, você está acordado? Stiles perguntou, concentrando-se na conexão mental deles. Momentos depois, a voz de Scott ecoou em sua mente. Sim, estou acordado. Tomando café da manhã. E aí? É meu pai. Stiles respondeu. Encontrei-o dormindo na mesa esta manhã com uma garrafa vazia de bebida. Ele disse que teve um caso difícil ontem. Provavelmente é o caso do vendigo. Allison, os pais dela e eu encontramos uma família de vendigo ontem. Eles tinham mais de 20 cadáveres humanos pendurados no porão como gado abatido. Scott respondeu. Stiles estremeceu. E droga, não é à toa que ele está um desastre. Acho que está na hora de contar a ele sobre o sobrenatural. Então vou matar a aula hoje de manhã. Boa sorte, disse Scott. Obrigado. Stiles respondeu antes de encerrar a conexão. Noah entrou na cozinha arrastando os pés pouco depois recém-tomado banho, mas ainda com cara de cansado. Sentou-se à mesa enquanto Stiles lhe entregava uma xícara de café fumegante. Aqui, disse Stiles. Beba isso. E me conte sobre aquele caso difícil que você mencionou. Noah suspirou tomando um longo gole de café antes de pousar a caneca. Foi horrível, Stiles. Uma família de canibais. Encontramos 26 cadáveres enforcados no porão deles. Esta cidade está cada dia mais estranha. Stiles hesitou, com o estômago embrulhado ao pensar nas vítimas dos vendigos. Respirou fundo e sentou-se em frente ao pai. Pai, preciso te contar uma coisa. E antes que você surte, me escuta, tá? Noah franziu a testa, observando-o atentamente. O que foi, filho? Durante a hora seguinte, Stiles expôs tudo. A fogueira Ali, os lobisomens, os caçadores, o vampiro, a árvore Nemeton e todos os outros perigos sobrenaturais que enfrentaram. Quando finalmente parou, Noah o encarou, atordoado. Depois de um momento, Noah riu nervosamente. Sua imaginação é fértil, garoto. Sério, Stiles, isso é muita coisa. Não estou brincando, pai, disse Stiles com um tom extremamente sério. O sorriso de Noah desapareceu, substituído por uma expressão de preocupação. Stiles, isso não tem graça. Você está me assustando. Por favor, me diga que você não acredita mesmo nisso. Você está bem? Mentalmente, quero dizer? Stiles gemeu, passando a mão pelos cabelos. Pai, eu posso provar. Só, não surte. Antes que Noah pudesse responder, Stiles deixou seus olhos brilharem em um amarelo intenso, suas presas se esticando enquanto pelos brotavam em suas bochechas. Suas garras ficaram mais longas e um rosnado baixo ecoou em seu peito. O que você acha agora, pai? Noah cambaleou para trás, sua cadeira raspando no chão. Vê você. Você estava dizendo a verdade. É, pai, disse Stiles, voltando ao normal. Eu estava falando a verdade. Noah desabou na cadeira com o rosto pálido. Então, e agora? Você vai perder o controle? Matar pessoas sob a lua cheia? Se transformar num monstro? Stiles balançou a cabeça, oferecendo um sorriso tranquilizador. Não, pai. Eu não perco o controle. Ele continuou explicando como Scott e o bando trabalharam para proteger Beacon Hills das ameaças. Noah franziu a testa. Você matou alguém, filho? Não, disse Stiles com firmeza. Então, após um momento de hesitação, acrescentou. Ainda não. Os olhos de Noah se arregalaram. Ainda? Como assim ainda? Você não vai matar ninguém. Não me importa se são monstros, eles precisam ir para a cadeia. Stiles suspirou, apertando a ponta do nariz. Pai, você não pode colocar criaturas sobrenaturais na cadeia. Esses monstros não são como criminosos comuns, são fortes o suficiente para rasgar celas de detenção como se fossem papel de seda. E não hesitarão em matar seus policiais para escapar.
Alguns podem se teletransportar, alguns controlar fogo ou raios, outros podem mexer com a mente das pessoas ou usar veneno. Se você tentar mantê-los na cadeia, estará arriscando a vida de todos, sem mencionar a exposição do mundo sobrenatural para todo o seu departamento. Então, a menos que você esteja pensando em organizar uma festa de apresentação sobrenatural no departamento do xerife, sugiro que deixe que cuidemos deles. Noah soltou um suspiro pesado e afundou na cadeira sobrecarregado. Eu nem sei mais o que dizer. Se você realmente quer ajudar a proteger Beacon Hills, talvez você devesse considerar aceitar a mordida do Scott, disse Stiles. Os olhos de Noah se arregalaram novamente. A mordida? Stiles, essa é uma decisão que pode mudar minha vida. Preciso de tempo para pensar sobre isso. Justo, disse Stiles, levantando-se. Só, fique sóbrio enquanto pensa, ok? Noah deu uma risadinha fraca. Acho que já bebi o suficiente por um tempo. Ótimo. Stiles pegou sua mochila. Estou indo para a escola. Te vejo mais tarde, pai. Quando Stiles chegou à escola, avistou Scott e o resto da turma sentados juntos no refeitório. As risadas e a conversa enchiam o ar enquanto almoçavam juntos. Stiles se aproximou e sentou-se na cadeira vazia ao lado de Scott. Scott se virou para ele. E aí, cara? Como seu pai reagiu? Stiles soltou um longo suspiro, esfregando a nuca. Ele achou que eu estava ficando louco. Tenho quase certeza de que se eu não tivesse provado que era um lobisomem, ele teria me mandado para um psiquiatra hoje à noite. A Matilha riu baixinho e antes que alguém pudesse responder, Tracy, uma das betas de Derek, aproximou-se da mesa. Seu rosto estava pálido e seus movimentos, tensos. MC Cole, disse ela com a voz quase inexpressiva. Podemos conversar? O nariz de Scott se contraiu ao sentir o cheiro forte de medo que emanava dela. É claro. O que está acontecendo? Perguntou ele. Tracy sentou-se, olhando nervosamente ao redor do refeitório antes de falar. É o Derek. Ele está ferido. Ontem à noite, enquanto ele nos treinava na floresta, outra matilha atacou. Stiles ergueu uma sobrancelha. Outro maço? Tracy assentiu. Eles não são daqui, parecem motoqueiros. Disseram que ouviram falar de um alfa poderoso em Beacon Hills e vieram desafiá-lo. Eles querem este território. Scott se inclinou para a frente. Quantos alfas eles têm? Tracy hesitou visivelmente confusa. Só um. Ele só tem um olho. Mas, por que você está perguntando? Uma matilha não deveria ter apenas um alfa? Lydia suspirou e balançou a cabeça, com um tom de voz carregado de pena. Coitadinho. O Derek não contou muita coisa para vocês, né? Os olhos de Scott se estreitaram ligeiramente. Quantos eram no bando e como vocês escaparam? Eram 6, incluindo o alfa, respondeu Tracy. O Derek lutou sozinho para nos dar tempo de escapar. Ele me ligou mais cedo e disse que conseguiu escapar, mas está ferido. Ele me pediu para te avisar. Scott franziu as sobrancelhas. E o Peter? Onde ele está? Tracy balançou a cabeça. Ele não estava conosco, e não o vemos há algum tempo. Scott suspirou. Entendo. Tracy se levantou com uma mistura de preocupação e urgência na voz. Preciso dar uma olhada no Derek, ver se ele está bem. Scott assentiu. Tudo bem. Quando ela desapareceu de vista, Scott se virou para sua matilha, com uma expressão pensativa. Não sei se essa nova matilha é maligna ou só quer se provar, mas, de qualquer forma, não podemos ignorá-los. Cuidaremos disso depois da aula. Seus lábios se contraíram em um pequeno sorriso. Pena que eles só tenham um alfa. Stiles sorriu. Então, quem vai ficar com a centelha alfa dele? Scott riu baixinho. Vamos na ordem em que dei a mordida para vocês. O que significa? Seu olhar se voltou para Allison. Você vai se tornar uma alfa esta noite. Stiles assentiu. Justo. Scott continuou. São 6 e não podem ser tão fortes se o Derek conseguiu escapar. Eu vou ficar de fora dessa, e minha mãe também. O resto de vocês pode lidar com eles. Allison se endireitou. Eu mesma vou enfrentar o alfa deles. Scott assentiu em aprovação. Tudo bem. Allison fica com o alfa deles, e o resto de vocês cuida da matilha dele. Ele se virou para Lydia. Use os corvos para encontrá-los. Lydia assentiu. Certo. Então fechou os olhos com a expressão concentrada enquanto estendia a mão telepaticamente para os corvos. Com um comando mental, ela os enviou em busca deles. Momentos depois, ela abriu os olhos e olhou para Scott. Eles vão encontrá-los em breve. O grupo passou pelas aulas e, no meio delas, a voz de Lydia surgiu na mente de Scott. Scott, eu os encontrei. Eles estão escondidos na velha casa do Zali. Scott deu um sorriso irônico, respondendo telepaticamente. É ótimo. Fique de olho neles e deixe seus corvos assustá-los um pouco. Os lábios de Lydia se curvaram num sorriso malicioso. Entendi. Assim que as aulas terminaram, o grupo se reuniu no estacionamento e entrou em seus carros. Os motores rugiram enquanto eles aceleravam em direção à velha casa do Zali. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Na velha casa do Zali, o ar estava carregado com o fedor de cerveja derramada e suor. A matilha de lobisomens rudes espreguiçava-se por ali, suas risadas roucas ecoando nas paredes em ruínas. Alguns corvos grasnavam lá fora nas árvores, mas nenhum dos homens lhes dava atenção. Estavam ocupados demais conversando e bebendo, celebrando a vitória sobre Derek e Ali na noite anterior. O alfa do grupo, conhecido simplesmente como chefe, estava sentado na cabeceira da sala. Seu único olho bom brilhava de satisfação presunçosa enquanto girava uma garrafa de uísque pela metade. Rapazes, disse ele, com sotaque solista. De agora em diante, esta cidade é nossa. Pena que aquele outro alfa fugiu ontem. Poderia tê-lo transformado em um de nós, e aí teríamos outro alfa na matilha. Um homem gordo que chamavam de Grande Bob riu baixinho, com os ombros largos tremendo. Ouvi dizer que o alfa é um sujeito feroz, disse ele, abrindo outra cerveja. Acho que ele não é tão forte assim.
Outro lobisomem com uma cicatriz irregular na bochecha interrompeu. Bem, ele é forte o suficiente para fugir, murmurou com um tom mais sombrio. Do outro lado da sala, um homem magro e tatuado chamado Billy se remexeu nervosamente na cadeira. Chefe, disse ele com a voz trêmula. Aqueles corvos lá fora estão me dando arrepios. O chefe lançou-lhe um olhar furioso. Cala a boca, Billy. São só passarinhos. Billy engoliu em seco. Mas não eram tantos no começo. Agora tem mais, e juro que estão nos vigiando. Suas mãos tremiam enquanto apontava para a janela quebrada. A gente devia dar o fora dessa casa velha e assustadora. Howdy, um homem magro e barbudo, assentiu. Billy pode ter razão, chefe. Minha avó, que Deus a tenha, costumava dizer. Howdy, se você vir uma galinha preta voando perto de casa, você terá azar. Se vir mais de 5, vai vomitar na manhã seguinte. Mais de 10, e você estará à beira da morte. O grande Bob bufou. Olha só, vocês dois, estão suando feito putas na igreja. Parem de reclamar e ser supersticiosos por causa de um bando de corvos. Billy olhou feio para o grande Bob. Não é só superstição, grande Bob. Esta casa cheira a morte. O sangue está encharcado nestas paredes. Imagino que muita gente morreu aqui. Antes que alguém pudesse responder, o som de vidro se estilhaçando preencheu a sala enquanto um bando de corvos irrompia pelas janelas. Penas e cacos voaram por toda parte, e a intrusão repentina paralisou todos. O rosto de Howdy empalideceu. Chefe, sussurrou ele, com a voz trêmula. Isso é ruim. Você sabe o que dizem. O chefe rosnou. O que eles dizem, Howdy? Dizem que se um pássaro entra numa casa, ou bate na janela, a morte vem em seguida. Antes que chefe pudesse descartar a superstição, um longo uivo ecoou pela floresta, seguido por mais 5 uivos distintos. O chefe se levantou de um salto. Parece que aquele alfa de ontem trouxe amigos. São 6. Rapazes, vamos mostrar a eles a nossa força. A matilha saiu da casa em disparada e viu 6 figuras se aproximando pela floresta enevoada. O alfa caolho semicerrou os olhos, seu olhar penetrante fixo no grupo. Vocês são só crianças. Cadê o alfa de vocês, aquele de ontem? Stiles disse com um sorriso convencido. Você quer dizer o Derek? Ele não é o nosso alfa. Ele nem está na nossa matilha. Scott deu um passo à frente. Ele não é da minha alcateia, disse Scott calmamente. Mas ele me disse que você está aqui para tomar conta do meu território. O chefe inclinou a cabeça, estreitando o olho solitário. Tá me dizendo que é um alfa? Esta cidade é sua, garoto? Scott deu um leve sorriso. É exatamente isso que estou dizendo. Então, Scott passou pelo grupo, ignorando os rosnados e olhares furiosos. Não parou até chegar à velha casa do Zali, onde se sentou nos degraus em ruínas, completamente despreocupado. A demonstração casual enfureceu a matilha. Grande Bob rosnou, suas presas se alongando e pelos brotando ao longo de seu maxilar. Você está nos menosprezando, garoto? Rosnou ele antes de atacar Scott. Assim que Bob se lançou, o enxame de corvos desceu, arranhando e bicando seu rosto. Quando os pássaros se dispersaram, ele se viu cara a cara com Lydia, suas asas negras abertas e seus olhos dourados brilhando. Que diabos é você? Bob gaguejou. Lydia deu um sorriso irônico. Se você quiser lutar contra o nosso alfa, vai ter que fazer por merecer, grandão. Ela respirou fundo e soltou um grito ensurdecedor. A onda sonora atingiu Bob, lançando-o para trás em direção a Billy, e os dois caíram juntos no chão. Billy gemeu enquanto empurrava Bob para longe de si. Droga, Bob. Você está tentando me esmagar até a morte com essa bunda gorda? O grande Bob cambaleou até se levantar, balançando a cabeça para dissipar o zumbido nos ouvidos. Sangue pingava de seus canais auditivos, mas em instantes, sua cura de lobisomem entrou em ação e seus tímpanos se recuperaram. Ele se virou para Lydia, sua expressão mudando de confusão para medo. O alfa caolho, ainda de pé com um ar de arrogância, inclinou a cabeça enquanto observava Lydia. Bem, eu serei o tio de um macaco, disse ele com a voz cheia de intriga. A ruiva é uma banshee, eu acho. Mas nunca ouvi falar de uma com asas ou controle sobre corvos. Howdy, ainda visivelmente abalado, murmurou baixinho. Este lugar é amaldiçoado. Sabe o que dizem, se você vir uma banshee, é porque está morto. Lydia arqueou uma sobrancelha e sorriu para ele. Isso é um pouco rude, não acha? Howdy enrijeceu-se, o rosto perdendo a cor. Não olhe para mim, bruxa. Stiles se dobrou de tanto rir. Nossa, esses caras são demais, ele ofegou. Alison deu um passo à frente com um sorriso confiante. Ei, caolho, você vai lutar comigo. O alfa caolho sorriu, os lábios se curvando num sorriso arrogante. Bonequinha, disse ele, com a voz transbordando condescendência. Que tal você se tornar minha garota? Eu cuido de você e... Antes que pudesse terminar, um rosnado baixo retumbou logo atrás dele, causando-lhe um arrepio na espinha. Seu sorriso arrogante desapareceu e ele congelou no lugar. Alison olhou para Scott, que emergiu silenciosamente da sombra do alfa, com seus olhos vermelhos e brilhantes penetrando a nuca do homem. Scott, disse Alison em tom brincalhão. Você prometeu que me deixaria cuidar disso. Scott deu de ombros. Tudo bem, mas posso dar só um soco nele? Só um. Alison revirou os olhos. Não. Se você der um soco nele, ele vai acabar. Deixa que eu cuido dele, prometo que vou fazer ele se arrepender do que acabou de dizer. O alfa caolho se virou, apenas para dar de cara com os olhos brilhantes de Scott e a aura inconfundível de dominância. Scott se aproximou, sua voz um sussurro perigoso. Sorte sua. Com isso, Scott desapareceu nas sombras, reaparecendo nos degraus da casa do Zali. Sentou-se casualmente e chamou sua matilha. Certo, pessoal, vamos encerrar isso rapidinho. Stiles estalou os dedos e abriu um sorriso ainda maior. Você ouviu? Num movimento fluido, Stiles se moveu, com pelos brotando em suas bochechas, suas garras se estendendo enquanto seus olhos dourados ardiam. Ele investiu contra um dos lobisomens rivais com movimentos precisos e ferozes.
Isaac Boyd e Erika o imitaram, seus rosnados ecoando enquanto atacavam seus oponentes com agressividade calculada. Até Lydia se juntou à briga, suas asas negras se abrindo enquanto ela descia como um falcão, derrubando seu alvo. Os olhos de Alyson brilharam enquanto ela se movia, suas garras se estendendo em pontas afiadas como navalhas. Ela deu um passo em direção ao Alpha Caolho. Sua luta é comigo, disse ela. O Alpha zombou, ainda subestimando. Uma beta, hein? Vai ser rápido. Mas quando ele ergueu o antebraço para bloquear o soco, sua atitude arrogante se desfez. O golpe de Alyson foi tão poderoso que quebrou seu braço com um estalo nauseante e o jogou para trás. O Alpha cerrou os dentes enquanto se levantava com dificuldade, seu olhar escurecendo. Tudo bem, boneca. Vamos ver o que você realmente tem. Ele começou a se transformar, sua forma ficando maior. Pelos brotaram ao longo de seu maxilar e bochechas, formando uma juba. Sua pele escureceu para um negro obsidiano, e seu olho solitário brilhou carmesim. Com um rugido gutural, ele investiu contra Alyson, sua velocidade e força ampliadas. Mas Alyson era mais rápida, esquivando-se dos ataques com facilidade, seus golpes precisos e devastadores. Cada soco e chute quebrava ossos, cada golpe de suas garras deixava cortes profundos. O Alpha Caolho logo percebeu que estava em desvantagem. Apesar de ser uma beta, Alyson lutava com a força de uma alfa. Assim como Scott, seu poder estava atrelado à força da matilha, e seu treinamento em artes marciais mistas só aumentava sua dominância em combate. Do outro lado do campo de batalha, o resto da matilha subjugava facilmente seus oponentes, deixando-os inconscientes um por um. Stiles foi o primeiro a terminar, sorrindo enquanto limpava as garras. Foi divertido. Enquanto sua matilha se reagrupava, Alyson decidiu encerrar a luta. Com um rápido soco no queixo do Alpha, ela o nocauteou. O imponente lobisomem caiu no chão, com o corpo imóvel. Scott se levantou dos degraus da casa do Zali e se aproximou de sua matilha, com um sorriso orgulhoso no rosto. Bom trabalho, pessoal, disse ele. Então, virou-se para o Alpha inconsciente. Agora vamos ver com o que estamos lidando. Aproximando-se, Scott ajoelhou-se ao lado do Alpha. Sem hesitar, estendeu as garras e as cravou na nuca do Alpha. Momentos depois, recolheu as garras e levantou-se com um sorriso fraco. Alyson disse Scott com um tom mais leve. Leve a centelha alfa dele. Depois disso, vamos soltá-los. Stiles franziu a testa. Então, eles não são bandidos? Scott balançou a cabeça. Não, eles são só um bando de caras engraçados tentando se provar. O alfa deles é mais forte que o Derek, mas ele não o matou. Ontem ele deixou o Derek escapar, e até deixou os betas escaparem sem tentar usá-los como vantagem. Não é isso que um assassino faz. Alyson assentiu, estreitando os olhos enquanto se concentrava na tarefa. Certo. Ela deu um passo à frente e se ajoelhou ao lado do alfa inconsciente. Respirando fundo, estendeu as garras e cravou-as no peito dele. O corpo do alfa estremeceu ao acordar, e seu único olho se arregalou em choque ao sentir sua centelha de alfa sendo drenada. Mas ele não reagiu. Simplesmente ficou ali, o olhar alternando entre Alyson e Scott, a resignação estampada em seu rosto. Os olhos amarelos de Alyson começaram a mudar, passando para um laranja brilhante antes de finalmente brilharem com um vermelho profundo e radiante. Sua respiração acelerou enquanto o poder a invadia e por um breve momento, ela se sentiu dominada. Mas então o fluxo diminuiu, e ela percebeu que a energia que estava absorvendo havia se tornado tênue e sem sentido. Então ela puxou suas garras. O Alpha Caolho olhou para Scott com o rosto pálido e cansado. Você pode me matar, disse ele. Mas por favor, solte minha mochila. Scott disse. Você invadiu meu território e me desafiou. Perder sua centelha de alfa foi o preço que você pagou. Não vou matar você nem sua matilha, mas não quero ver nenhum de vocês em BA com rios novamente. Entenderam? O Alpha Caolho assentiu, o corpo tremendo enquanto se levantava com dificuldade. Sem sua centelha de alfa e com a luta contra Alyson ainda fresca em seus músculos, ele mal conseguia se manter de pé. Mesmo assim, mancou até cada um dos membros de sua matilha, chutando-os para acordá-los um por um. Vamos lá, pessoal, ele disse com a voz rouca. Estamos indo. Sua matilha, gemendo e machucada, subiu nas motos. Um por um, os motores rugiram, e sem dizer uma palavra, eles saíram de BA com rios, desaparecendo na noite. Scott se virou para Alyson, com os olhos brilhando de curiosidade. Tudo bem, Alyson. Tente assumir sua forma completa de lobisomem. Alyson inclinou a cabeça, uma mistura de excitação e nervosismo passando por seu rosto. Certo. Ela fechou os olhos, respirando fundo para se concentrar. Quando os abriu, eles brilharam vermelhos e seu corpo começou a se transformar. Pelos brancos brotaram em seus braços e pernas à medida que ela crescia. Sua cabeça se transformou na de um lobo, seus dentes afiados brilhando sob o luar. Suas roupas esticavam, mas se mantinham unidas e de trás dela, uma cauda branca e fofa emergiu balançando levemente. Os lábios de Scott se curvaram num sorriso orgulhoso. Como você se sente, Alyson? Alyson olhou para as mãos, flexionando as garras. Eu me sinto forte, muito forte. E tenho uma conexão mais profunda com o meu lado lobo. É como se eu pudesse sentir tudo ao meu redor. Stiles bateu palmas com um sorriso largo. Legal. Agora é a minha vez de me tornar um alfa. Mal posso esperar. Scott riu baixinho. Tudo bem, vamos para casa. Stiles se espreguiçou, soltando um suspiro dramático. Lar, doce lar. Como será que meu pai está se saindo? Scott sorriu. Com a profissão do tio Noah, aposto que ele já viu coisas estranhas muito antes de a gente nascer. Agora, ele provavelmente está tentando juntar tudo com o sobrenatural. Stiles assentiu, com um pequeno sorriso no rosto. Você tem razão. Ele provavelmente está revisando todos os seus arquivos antigos, ligando os pontos. Mas eu deveria dar uma olhada nele. Depois disso, todos se despediram. Em seguida, entraram em seus carros e partiram rumo às suas casas.
Capítulo 77. Na manhã seguinte, após a batalha com a matilha do Alfa Caolho, Scott e Alison acordaram com um café da manhã tranquilo na companhia de Melissa e Isaac. O cheiro de panquecas frescas enchia a cozinha, e o tilintar dos garfos contra os pratos se misturava à conversa descontraída. Era um momento de normalidade em suas vidas caóticas. Logo depois, eles foram para a escola, na esperança de um dia normal. Ao chegar à escola, Scott estacionou o carro, e o grupo se reuniu na entrada e foi para suas aulas. A primeira surpresa veio durante a aula de inglês. Enquanto os alunos se acomodavam em seus lugares, uma figura familiar entrou na sala de aula, Vitória Argenter-Gengia, com sua presença chamando a atenção. Lydia se inclinou para Alison e sussurrou com curiosidade. O que ela está fazendo aqui? A expressão de Alison era uma mistura de choque e inquietação. Não sei, murmurou. Mas preciso descobrir. Minha família já pressionou demais o Scott. Acho que ele não vai tolerar muito mais, mesmo por mim. Scott, sentado ali perto, captou as palavras dela. Sem virar a cabeça, estendeu a mão telepaticamente para Alison e Lydia. Vamos conversar com ela depois da aula. Alison assentiu sutilmente. Ok. A aula passou num piscar de olhos. O olhar penetrante de Vitória ocasionalmente se voltava para Scott. Quando o sinal tocou sinalizando o fim da aula, os alunos foram embora deixando apenas Scott, sua turma e Vitória para trás. Alison se aproximou da mãe, envolvendo-a num breve abraço antes de recuar. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Perguntou, com a voz carregada de carinho e desconfiança. Vitória deu um leve sorriso. Estou aqui dando aula, querida. Por quê? Não posso trabalhar aqui? Antes que Alison pudesse responder, Scott se levantou. Pare de enrolação, Vitória. Nós dois sabemos que você não está aqui só para trabalhar. Conte a verdade. O sorriso de Vitória vacilou. Ela cruzou os braços, encarando Scott de frente. Tudo bem. Estou aqui para monitorar o crescimento do sobrenatural. Derek está construindo sua matilha, e como caçadores, é nosso trabalho mantê-lo sob controle. Scott assentiu lentamente. Entendo. Você pode fazer isso, mas deixe-me esclarecer. Você não vai caçar ninguém sem provas de que é maligno. Chega de atacar metamorfos só porque você acha que eles são uma ameaça ou porque eles têm olhos azuis. Vitória disse com a voz áspera. Lobisomens de olhos azuis são assassinos, Scott. Você está me pedindo para ignorar anos de treinamento e instinto. Scott disse. Não se faça de bobo. Nós dois sabemos que a culpa pode mudar os olhos de um lobisomem para azuis. Nem todos são assassinos. Não vou deixar você caçar por paranoia. Vitória hesitou, comprimindo os lábios numa linha fina. É melhor prevenir do que remediar. O olhar de Scott endureceu, sua paciência se esgotando. Não me force a fazer algo de que vou me arrepender, Vitória. Eu amo sua filha, mais do que você pode imaginar. Mas minha paciência tem limites. Se você vai caçar criaturas sobrenaturais, certifique-se de que sejam realmente malignas como os mendigos. Monstros assim? Caça-os, mata-os assim que os encontrares. Mas e os outros? É melhor ter certeza absoluta de que são assassinos antes de decidir bancar o carrasco. Entendeu? Vitória suspirou, cedendo um pouco. Tudo bem, mas ainda temos assuntos pendentes com Peter e Derek. Não podemos ignorar o que eles fizeram. Scott inclinou a cabeça, a voz fria. É seu rancor ou do Gerard? A sala ficou tensa quando Scott se virou para a porta. Gerard, eu sei que você está aí. Entre e me encare. A porta se abriu com um rangido, e Gerard Argenter-Gengia entrou, com o rosto contorcido num sorriso maroto. Ora, ora. Esta é a sua mochila, Scott? Scott sorriu. É sim. E se você quiser morrer, vá em frente e tente atacá-los. Mais uma coisa. Antes que alguém pudesse reagir, Scott desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas uma leve onda de escuridão. Os olhos de Vitória se arregalaram em choque quando Scott se materializou atrás de Gerard, saindo de sua sombra com seus olhos vermelho-carmesim brilhando ameaçadoramente. Gerard congelou sua confusão evidente. Olhou ao redor, tentando processar o que acabará de acontecer. Quando seu olhar seguiu a expressão atordoada de Vitória, ele se virou lentamente, apenas para dar de cara com os olhos vermelhos e penetrantes de Scott e seu sorriso malicioso. Se eu vir sua bunda velha e enrugada na escola de novo, disse Scott, com a voz baixa e ameaçadora, vou garantir que você não saia vivo. Gerard instintivamente deu um passo para trás, o medo transparecendo em sua voz. O quê? O que você é? Você não é apenas um lobisomem. Eu nunca vi um lobisomem fazer o que você acabou de fazer. Scott disse. O que eu sou não te diz respeito. Saia da escola, Gerard. Eu poupei a vida da Kate, mas se você me trair, prometo que não terá a mesma misericórdia. Nesse momento, os olhos de Lydia brilharam dourados. Scott, ele está morrendo. O velho na sua frente está morrendo. Scott olhou para Lydia. Eu sei. Consigo sentir o cheiro nele. Câncer. O rosto de Gerard se contorceu de fúria e humilhação quando Scott se virou para ele com um sorriso perturbador. É disso que se trata, Gerard? É por isso que você está tão decidido a lutar com o Derek? O rosto de Gerard se contorceu de fúria, sua voz se elevou. Sim, eu tenho câncer. E antes de morrer, vou me certificar de exterminar os Halles e vingar minha filha, mesmo que isso me mate. Scott balançou a cabeça, com uma expressão quase de pena. Você está mentindo, Gerard. Eu vi o que você fez com a Kate. Não se trata dela. Você quer alguma coisa do Derek, não é? A compostura de Gerard vacilou e sua voz vacilou. Eu quero a vida dele. Scott deu um sorriso irônico. Verdade. Mas não é só isso, né? Você quer mais do que apenas a vida dele. Você quer que ele te dê a mordida, talvez até a centelha alfa dele. Você acha que isso vai curar o seu câncer, não é? Mentiras. Gerard cuspiu com o rosto em negação. Eu sou um Argenter-Gengia. Jamais me rebaixaria a virar uma fera. Stiles riu baixinho atrás de Scott.
Ah, ele está mentindo de novo. Scott sorriu. Seu velho hipócrita. Você tentou matar sua filha porque ela foi mordida, mas no fundo, você estava com inveja. Ela conseguiu o que você queria, não é? Que família perturbada. O rosto de Gerard escureceu, seu ódio era palpável, mas ele não disse nada. Scott foi em direção à porta. Vitória, tira esse velho monstro daqui. Vamos, pessoal. Estamos atrasados para a próxima aula. Quando o grupo estava saindo, a voz de Gerard cortou o ar. Alison, você não vai cumprimentar seu querido avô? Alison congelou no meio do caminho e olhou para ele com desgosto. Não quero ter nada a ver com um monstro como você, ela disparou. Fingindo inocência, Gerard respondeu. Você não pode realmente acreditar em todas essas bobagens que o Scott acabou de dizer, pode? Os olhos de Alison se estreitaram. Mesmo que Scott tenha mentido, o que não aconteceu. E quanto a Kate? Você atirou nela. Você tentou matar a sua própria filha. Somos Argents, disse Gerard com frieza e indiferença. Se ela fosse uma lobisomem, só nos traria vergonha. Alison bufou. É, tá. Ela se virou, encarando a mãe com um olhar mais suave. Te vejo mais tarde, mãe. Sem dizer mais nada, ela seguiu Scott e a matilha. De volta à sala de aula, a máscara de controle de Gerard se rompeu. Seu rosto escureceu quando ele se virou para Vitória. Vamos atrás dos Halles hoje à noite. E devemos trazer Ali? Não ouse terminar essa frase, interrompeu Vitória. Fique longe da minha filha, Gerard, ou eu mesma te mato antes que Scott tenha chance. Seus olhos brilharam em advertência. Quanto aos Halles, eu irei com você e Chris esta noite. Ainda sou uma caçadora. Agora, é melhor você sair da escola. Você não pode mais ser a diretora. Gerard bufou, saindo furioso da sala de aula. Seus pensamentos se agitavam sombriamente. Maldito Scott e seus vira-latas por exporem meu plano. Preciso da mordida do Derek. A centelha alfa dele vai me curar, e então eu cuido do Scott. Ele é forte, mas todo mundo tem uma fraqueza. A mãe dele, Alison. Vou dar um jeito de fazê-lo se ajoelhar. Eu lutava contra lobisomens antes mesmo dos pais dele nascerem. Ele vai descobrir quem Gerard Argentergengia realmente é. Mais tarde naquela tarde, Gerard e um grupo de caçadores seguiram dois dos betas de Derek, Josh e Matt. Eles se moveram por uma parte tranquila e isolada de Beacon Hills. Gerard gesticulou em direção a um dos caçadores. Tem certeza de que eles fazem parte da matilha do Derek? O caçador assentiu confiantemente. Com certeza. O garoto fala demais. Depois que o notei se transformando há 2 dias, disse a ele que conhecia os Halles e perguntei sobre o Derek. Ele contou tudo, quantos estão na matilha, onde se reúnem, tudo. Gerard deu um sorriso frio. Ótimo. Vá capturá-los. O caçador, ladeado por outros 2, aproximou-se de Josh e Matt, que caminhavam à frente. Ei, Josh, espera aí. Josh se virou, reconhecendo o homem. Ah, e aí? E aí? Aliás, qual foi mesmo seu nome? O caçador se aproximou, sorrindo. Não, mas pode me chamar de caçador. Antes que Josh pudesse reagir, o homem sacou um taser e o enfiou na lateral do corpo. Josh caiu no chão, convulsionando. Josh! Matt gritou, virando-se instintivamente para correr. Mas os outros 2 caçadores já estavam sobre ele, dando choques nele e o obrigando a se submeter com suas próprias armas de choque. Gerard se aproximou com passos firmes, olhando para o Josh incapacitado. Amarre este. Leve-o. Então, olhou para Matt. Você, garoto. Vá até o Derek e entregue isto a ele. Entregou a Matt um papel dobrado com o endereço. Diga a ele que se quiser o beta de volta terá que vir aqui. Agora vá. Matt se levantou apressadamente, com o coração batendo forte enquanto corria. Na casa dos Argentergengia, Vitória relatou os acontecimentos do dia para Chris. Chris encostou-se no balcão da cozinha com a testa franzida. Se o Gerard levar a mordida hoje à noite, eu mesmo atiro nele, assim como ele atirou na Kate. Vitória assentiu. Eu vou com você esta noite. Vamos ver o que ele planejou. Eles dirigiram até um dos armazéns Argentergengia, onde Gerard havia reunido um pequeno exército de 10 caçadores. Eles estavam carregando armas e se preparando para uma emboscada. Chris se aproximou de Gerard. Então, qual é o plano? Gerard sorriu. Capturamos um dos betas do Derek. Em breve, Derek chegará, e nós o capturaremos junto com sua matilha. Chris estreitou os olhos. Capturá-los? Não vamos matá-los? A voz de Gerard ecoou em resposta. Não, eles não merecem uma morte fácil. Chris ergueu uma sobrancelha, o tom inexpressivo. Estou aqui. Não precisa gritar. Enquanto isso, na casa de Derek, ele reuniu sua mochila e compartilhou a notícia. Temos problemas, anunciou Derek. Josh foi levado. Matt entregou uma mensagem de Gerard, uma emboscada nos aguarda. Jackson, você não pode se transformar, então vai ficar de fora dessa. Tracy, fique para trás também. O resto de vocês vamos embora. Peter cruzou os braços. Estamos caminhando para uma armadilha, e eu não sou mais um alfa. Preciso de armas. Derek franziu a testa. Armas? Onde elas estão? Peter deu um sorriso irônico. No meu apartamento, claro. Tudo bem, Derek resmungou. Vamos parar lá primeiro. Depois salvamos o Josh. Naquela noite, Derek e sua matilha entraram no armazém mal iluminado dos Argents. O ar cheirava a óleo de arma e medo. No centro da sala estava Josh, amarrado a uma cadeira com a cabeça caída para frente, mas visivelmente respirando. À sua frente, Gerard, ladeado por Chris e Vitória. Os olhos vermelhos de Derek brilharam quando ele deu um passo à frente, sua voz um rosnado baixo. Gerard, solte-o. Gerard respondeu com uma risada fria e calculada. Se você quiser o garoto Derek, você se entregará em troca. Uma vida por outra. Uma troca justa, não acha? Isso não vai acontecer, respondeu Derek. Então não temos mais nada a discutir, disse Gerard, gesticulando para seus caçadores. Acabem com eles. Tiros irromperam, quebrando o silêncio. Derek e Peter se moviam com velocidade sobre-humana, serpenteando pelo caos.
Balas ricocheteavam em vigas de metal enquanto os caçadores lutavam para atingir seus alvos. Peter, armado com 2 pistolas, revidou com precisão mortal, abatendo 2 caçadores em rápida sucessão. Matt soltou um grito quando uma bala perdida roçou seu braço. Percebendo o perigo, correu para a saída, mas foi atingido por outra bala, desabando com um gemido de dor. Arrastou-se para trás de uma pilha de caixotes, com a respiração ofegante enquanto se escondia. À medida que a luta prosseguia, Derek e Peter conseguiram abater mais 4 caçadores. Observando suas forças diminuírem, Gerard percebeu que estava perdendo. Desesperado, pegou uma arma e a pressionou contra a têmpora de Josh. Derek, se você não parar, eu atiro nele, ameaçou Gerard. Mas Derek não parou. Frustrado, Gerard disparou um tiro na coxa de Josh. O garoto gritou de agonia. Derek congelou, seu peito arfando enquanto seus olhos brilhantes se fixavam em Josh. Derek, gritou Peter. Isso é suicídio. Não podemos salvá-lo, mas podemos vingá-lo depois. Vamos. Derek olhou para Peter. Eu causei isso a ele, respondeu Derek com a voz carregada de culpa. Não posso deixá-lo morrer, Peter. Peter balançou a cabeça. Então você também vai morrer. No momento em que Gerard sorriu ironicamente, pensando que a vitória era sua, um caçador gritou, seu corpo arremessado pelo ar como uma boneca de pano. Ele caiu aos pés de Gerard, com as costas marcadas por profundas feridas de garras. Sangue se acumulava sob ele já estava morto. Quem? Vitória sussurrou, olhando ao redor. Um silvo baixo e ameaçador ecoou pelo armazém. Todos os olhares se voltaram para cima e viram uma criatura parecida com um lagarto empoleirada nas vigas, seus olhos brilhantes os observando. O rosto de Gerard se contorceu em reconhecimento. É um canima. Derek, cancele ou eu mato seu beta. Derek balançou a cabeça. Eu nem sei o que é isso. Como eu poderia cancelar? O canima sibilou novamente antes de disparar pela sala com uma velocidade estonteante. Golpeou outro caçador, que caiu sem vida no chão. Sua cauda se lançou para cima, fazendo outro caçador voar contra a parede do armazém com um estrondo nauseante. Chris, Vitória e Gerard abriram fogo, mas o canima era rápido demais. Desviou-se dos tiros sem esforço antes de escapar por uma janela quebrada. No caos, Derek agarrou Vitória com as garras pressionadas contra o pescoço dela. Chris. Ele latiu. Solte a Josh ou eu a mato. Chris congelou com a arma ainda erguida. Seus olhos se alternavam entre Derek e Vitória, divididos. Tudo bem, disse ele finalmente, abaixando a arma e caminhando em direção a Josh. Antes que pudesse soltá-lo, Gerard apontou a arma para Chris. Não ouse soltá-lo. A expressão de Chris endureceu. Ou que, Gerard? Você vai atirar em mim também? A voz de Vitória era fria e resoluta. Chris, não solte. Só se certifique de matar todos eles depois que me matarem. Cala a boca. Derek rosnou para ela, apertando-a com mais força. Então, olhou para Chris. Vale a pena, Chris? Perder sua esposa só para matar uma criança inocente? O que Alison pensaria de você? Chris hesitou por apenas um momento antes de se ajoelhar para libertar Josh. O rosto de Gerard se contorceu de raiva. Chris, não. Mas era tarde demais. Chris já havia soltado Josh, que correu para o lado de Derek. Vá, Derek ordenou a Josh. Leve o Matt com você. Ele foi atingido. Eu vou segurá-los. Peter, vá com eles e garanta que estejam seguros. Josh assentiu e correu em direção a Matt, que sangrava e se escondia ali perto. Juntos, eles fugiram, com Peter logo atrás. Assim que se afastaram em segurança, Derek arrastou Vitória em direção à porta do armazém, ainda segurando-a pelo pescoço. Na saída, ele a soltou. Mas ao se virar para sair, ela se virou com uma adaga brilhando na mão. A lâmina encontrou o alvo, cravando-se no pescoço de Derek. Ofegante, Derek instintivamente mordeu o braço dela antes de fugir, agarrando o pescoço sangrando enquanto desaparecia na noite. Chris correu até Vitória, segurando-a quando ela caiu no chão. Por que você fez isso, Vitória? Por quê? Agora você foi mordida por um alfa. A voz de Vitória tremeu de arrependimento. Desculpe, Chris. Eu não consegui resistir. Chris a puxou para um abraço apertado, com a voz embargada. Droga. Enquanto isso, Gerard estava por perto, com os olhos cheios de ciúme e ódio, observando a cena se desenrolar. Por que ela? Por que foi ela quem levou a mordida? Fervia internamente. Aquela vadia me ameaçou mais cedo por causa da filha dela que adora vira-latas. Vou garantir que ela se mate hoje à noite. Longe do caos, Derek parou com o pescoço já curado. Encostou-se a uma árvore, recuperando o fôlego. Droga, murmurou. Agora preciso contar ao Scott o que aconteceu. Senão, estou ferrado. Com isso, ele desapareceu na noite. Capítulo 78. No armazém após a emboscada frustrada contra Derek, Chris ainda segurava a esposa firmemente nos braços. Gerard se aproximou deles com uma expressão fria e calculista. Gerard começou com a voz áspera. Você sabe o que precisa fazer agora. Chris nem olhou para ele e disse, agora não, Gerard. O tom de Gerard endureceu. Somos agentes, Chris. Somos caçadores. Quando um de nós é mordido, nós... Chris soltou Vitória, virou-se para Gerard e apontou a arma diretamente para sua cabeça, interrompendo. Diga mais uma palavra, Gerard, e prometo que será sua última. Gerard congelou, seus olhos alternando entre a arma e o olhar furioso de Chris. Após um momento de tensão, ele deu um passo para trás, optando por segurar a língua, embora sua raiva fosse palpável. Chris abaixou a arma e se virou para Vitória. Vamos para casa. Vitória assentiu e os dois saíram do armazém. Voltaram em silêncio, sem dizer uma palavra até chegarem em casa. Ponto de vista de Scott. No quintal da casa de Scott, o cheiro de churrasco e risadas enchia o ar. Scott grelhava carne com Isaac, enquanto Melissa e Alison arrumavam a mesa e preparavam acompanhamentos. Enquanto se sentavam para comer, Derek chegou. Ele saiu para o quintal, o cheiro de sangue e pólvora o precedendo. Scott se virou para ele. Derek, o que te traz aqui?
Você se envolveu numa briga? Você cheira a sangue e pólvora. Derek assentiu sério. Precisamos conversar, Scott. Scott gesticulou para uma cadeira vazia. Sente-se e diga o que precisa dizer. Derek sentou-se, aceitou um copo d'água e tomou um longo gole. Então começou a contar tudo. O sequestro de Josh por Gerard, a emboscada no armazém e o súbito aparecimento dos Canima. Finalmente, olhou para Alison, com a culpa carregada na voz. Desculpe, Alison, disse Derek. Mas eu mordi sua mãe enquanto fugia. Ela me esfaqueou no pescoço, e eu reagi instintivamente. Os olhos de Alison brilharam vermelhos quando ela se levantou de um salto, com a voz trêmula de raiva e pânico. O que você disse? Ela rosnou com um som animalesco. Derek a encarou chocado. Espera aí, você também é alfa? Como isso é possível? Alison não respondeu. Respirou fundo, seus olhos voltando ao normal enquanto se sentava novamente. Sinto muito, disse ela, embora sua voz permanecesse tensa. Eu sei que não é sua culpa. É que, eu conheço minha mãe. Ela é teimosa. Ela prefere se matar a se transformar. Ela se levantou novamente e se virou para Scott. Preciso ir para casa. Scott se levantou com ela. Eu vou com você. Antes de sair, Scott olhou para Derek. Já que você está aqui, por que não come alguma coisa? E a propósito, aquela mulher ali é minha mãe. Se olhar para ela do jeito errado, eu te mato. Scott e Alison foram até o carro dele. Enquanto dirigiam, os pensamentos de Scott disparavam. Vitória foi mordida, assim como na linha do tempo original. Então vou incluí-la na minha matilha. Preciso de alguém tão decidido e implacável quanto ela. Quebrando o silêncio, Scott olhou para Alison. Não se preocupe tanto, disse ele. Só diga a ela que você também é um lobisomem. E se ela decidir se matar, diga que ela precisa te matar primeiro. Se ela te ama mais do que odeia lobisomens, ela não fará isso. Alison revirou os olhos. Acho que ela me ama o suficiente para não me matar. É a parte de não se matar que me assusta. Na casa Argentergengia, Chris e Vitória estavam sentados na sala de estar após a longa e silenciosa viagem de volta para casa. Chris trouxe um kit de primeiros socorros e começou a limpar a mordida no braço de Vitória, com as mãos tremendo levemente. Vitória quebrou o silêncio. Chris, você sabe que eu tenho que fazer o que os caçadores sempre fazem depois de serem mordidos. Chris balançou a cabeça. Você não precisa. Não me importo com o código dos caçadores se isso significar perder você. Vitória deu um leve sorriso. Mas eu me importo. Não posso me transformar numa fera irracional um dia e machucar você ou Alison. Você pode aprender a controlar isso, argumentou Chris com a voz embargada. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você consegue. Vitória se inclinou para frente com um sorriso triste. Desculpe, Chris. Não posso viver assim. Saber que um dia vou perder o controle não é quem eu sou. Você sabe que odeio perder o controle. Lágrimas rolaram pelo rosto de Chris. Ele não disse nada, seu coração se partindo enquanto ouvia. Vitória enxugou as lágrimas dele com a mão e o beijou gentilmente. Você sabe o que fazer. E sabe o que dizer às pessoas. Diga a elas que eu tinha um histórico de depressão. Prometa-me. Chris engasgou. Eu vou. Mesmo sem nunca ter te visto deprimido em 20 anos. Vitória acrescentou suavemente. Alison precisa dizer isso também. Mas não vou deixar que ela acredite, insistiu Chris. Ela vai ouvir coisas, respondeu Vitória. As pessoas vão dizer que eu fui fraca, que escolhi o caminho mais fácil. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Alison entrou, tendo estado do lado de fora, ouvindo com sua audição aguçada. Ela entrou na sala de estar, com a expressão firme enquanto olhava para a mãe. Sim, mãe, disse Alison. As pessoas vão dizer que você escolheu o caminho mais fácil. E sabe de uma coisa? Eu acreditaria. Vitória levantou a cabeça de repente, arregalando os olhos em choque. Alison, por que você está aqui? Quando você voltou? Alison cruzou os braços, o tom carregado de emoção. Derek me contou o que aconteceu esta noite. Se não tivesse contado, duvido que eu a veria viva novamente. Chris permaneceu em silêncio, com os olhos alternando entre a esposa e a filha, enquanto se sentava ao lado de Vitória, rezando silenciosamente para que Alison conseguisse mudar a opinião da mãe. Vitória suspirou. Querida, eu nunca te forcei a ser uma caçadora, mas fui criada como uma, e morrerei como uma. Não vou me transformar em uma fera. A expressão de Alison endureceu. Então, caçadora, disse ela com a voz carregada de desafio. Por que você não mata mais um lobisomem antes de se matar? Vitória prendeu a respiração quando os olhos de Alison brilharam em vermelho. Então vá, mãe. Me mata, eu sou uma daquelas feras que você tanto odeia. Chris e Vitória ficaram em silêncio, atônitos. Vitória finalmente conseguiu sussurrar. Alison, o que você fez? Por quê? Por que você se tornaria uma delas? Não importa o porquê, respondeu Alison. O que importa é que eu sou uma lobisomem. E não qualquer lobisomem, eu sou uma alfa. Ela caminhou até a mesa de centro e pegou a arma ao lado de Chris. Virando-se, entregou-a à Vitória. Aqui, mãe. Pegue. Me mate antes que você se mate. Matar um alfa antes de morrer seria um ótimo final para uma caçadora como você, não é? Sem esperar por uma resposta, Alison começou a se transformar. Seu corpo ficou mais alto, pelos brancos brotando sobre sua pele, e sua cabeça se transformou na forma de um lobo. A transformação foi suave, mas intimidadora, seus olhos vermelhos brilhando enquanto ela mostrava suas presas em um rosnado baixo. Vá em frente, caçador, disse ela com a voz gutural e ressonante. Aperte o gatilho. Mate-me. As mãos de Vitória tremiam enquanto ela encarava a filha, agora uma feroz lobisomem alfa.
Seus lábios tremiam e lágrimas brotavam em seus olhos. Ela agarrou a arma com força, mas seus dedos não se moviam para puxar o gatilho. Lentamente, ela baixou a arma e estendeu a mão trêmula para pousá-la na cabeça de lobo de Alyson. Sua voz falhou ao dizer, eu não posso. Não importa no que você se tornou, não importa no que você se transforme. Eu não posso te machucar, querida. Eu simplesmente não posso. Alyson voltou à sua forma humana, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto abraçava a mãe. Então não se mate, mãe. Eu sei o quanto você odeia lobisomens, mas já vi coisas muito mais assustadoras por aí. Coisas que nenhum caçador consegue enfrentar. Você precisa encarar essa mordida como uma dádiva, não uma maldição. Ela te tornará mais forte. Você se tornará uma caçadora ainda melhor. Vitória enxugou as lágrimas e gentilmente colocou o cabelo de Alyson atrás da orelha. Querida, eu não consigo viver sabendo que posso perder o controle e machucar você ou seu pai. Nesse momento, Scott saiu de trás da parede, com um leve sorriso irônico no rosto. Eu posso consertar isso, disse ele. Então, olhou para Chris. Ah, e aí, tio Chris? Não acredito que você estava prestes a matar a mulher que ama só porque ela virou lobisomem. Quer dizer, eu entendo, você provavelmente está preocupado que de agora em diante ela possa te superar na cama. Mas vamos lá, você não precisa matá-la. Chris se levantou de um pulo, o rosto vermelho de raiva. Seu punzinho idiota. Não é isso que está acontecendo aqui. Ele disparou com a voz cheia de fúria. Apontou um dedo acusador para Scott. E você? Foi você quem transformou minha filha, certo? Eu vou te matar. Scott deu um sorriso irônico, completamente imperturbável. Ela pediu a mordida. E você quer minha ajuda ou não? Chris cerrou os punhos e sentou-se lentamente. Tudo bem. O que você pode fazer? Scott se aproximou e sentou-se casualmente no sofá. Vitória, Chris, vocês dois viram como eu sou especial. Chris assentiu com firmeza. Nunca vi nem ouvi falar de nada parecido com você antes. Alyson entrou na conversa. Scott é um verdadeiro alfa. Os olhos de Vitória se arregalaram. Um alfa de verdade? O tipo mais raro? Scott assentiu. É verdade. Mas ser um alfa verdadeiro é só uma pequena parte do quão especial eu sou. Chris estreitou os olhos. O que você quer dizer? Scott se inclinou para a frente. Não tenho as fraquezas típicas de um lobisomem, incluindo perder o controle. Então tenho controle total sobre o meu lado lobo. Vitória franziu a testa. Isso é impressionante, mas não explica como você vai me ajudar. Scott sorriu. Todos na minha matilha têm a mesma capacidade de controle total. Junte-se à minha matilha, Vitória. Preciso de um lobisomem decidido e de sangue frio, ou seja lá no que você vai se transformar na minha matilha. Alyson franziu a testa. Espera aí. Você está dizendo que ela não pode se transformar em lobisomem? Scott deu de ombros. Não sei. Às vezes, o que você se torna reflete o tipo de pessoa que você é. E sejamos francos, sua mãe é meio má. Quem sabe o que ela vai se tornar? Alyson deu um leve sorriso irônico. Justo. Vitória hesitou, olhando para Chris antes de se virar para Scott. Tem certeza? Se eu me juntar à sua matilha, nunca mais vou perder o controle? Scott assentiu confiantemente. Tenho certeza. Mas há uma condição. Se você faz parte da minha matilha, eu sou seu alfa. Isso significa que não posso caçar ninguém sem a minha permissão. E nada de brigas com os Halles. Gerard e Kate mataram a família deles. E Peter matou alguns dos seus caçadores. Vamos ficar quites. Vitória olhou para ele, depois para Alyson, que lhe assentiu esperançosa. Finalmente respirou fundo. Tudo bem. Eu consigo conviver com isso. Posso bancar a durona, mas, para ser sincera, não quero morrer e deixar minha família. Então, como faço para me juntar à sua matilha? Scott respondeu, vou te dar a mordida. Vitória franziu a testa. Mas eu já fui mordida. Alyson se intrometeu, explicando o experimento que Scott havia conduzido no lobisomem ômega. Depois de ouvir, Vitória sentiu incompreensão. Entendo. Ela estendeu o braço em direção a Scott. As presas de Scott se alongaram e seus olhos vermelhos brilharam. Você pode querer ir ao banheiro depois que eu te der a mordida. Como Derek já te mordeu, um líquido preto vai sair do seu corpo. Vai ser doloroso, mas é necessário. Então, ele mordeu o pulso dela. Vitória fez uma careta, mas rapidamente subiu as escadas para ir ao banheiro. Quando ela saiu, Chris olhou para Scott com uma expressão conflituosa. Como pai, ainda te odeio, disse ele. Mas como marido, sou grato. Obrigado por salvar minha esposa. Scott sorriu. Não precisa falar nisso, tio Chris. Afinal, somos uma família. Chris bufou, mas não disse mais nada. Momentos depois, Scott olhou para a escada. Você pode dar uma olhada nela. Ela está chorando. Os olhos de Chris se arregalaram. O quê? Alyson acrescentou suavemente. Mamãe está chorando, pai. Vá até ela. Sem dizer mais nada, Chris correu escada acima. Uma vez sozinhas, Alyson virou-se para Scott e o abraçou com força. Obrigada. Scott deu um sorriso irônico. Você não parece sincero o suficiente. Ela revirou os olhos antes de puxá-lo para um beijo. O momento foi interrompido quando ouviram a voz chorosa de Vitória lá de cima. Eu estava com tanto medo esta noite, ela soluçou. Achei que ia perder tudo. A voz de Chris era igualmente emocionada. Achei que ia te perder também. Então o som das vozes deles deu lugar a beijos, outras atividades. O rosto de Alyson ficou vermelho. Eu não precisava ouvir isso. Scott caiu na gargalhada. Talvez ano que vem você tenha um irmãozinho ou uma irmãzinha. Calha a boca. Alyson retrucou, corando ainda mais. Vamos esperar no seu carro. Scott riu baixinho, mas a seguiu para fora. Uma vez no carro, Alyson ligou o rádio e eles ficaram lá até Chris finalmente abrir a porta da frente procurando por eles. De volta à sala, Vitória pigarreou.
Alison, você disse antes que já tinha visto criaturas mais assustadoras que lobisomens. O que você quis dizer? Ainda um pouco vermelha, Alison respondeu. Eu disse ao papai que Scott matou uma lâmina antes. Mas o que eu não mencionei é que a lâmina não estava sozinha. O alfa da matilha dela era um vricolacas. Vocês dois já ouviram falar dele? Chris congelou com uma expressão de choque. Um vricolacas? Aqui em Beacon Hills? Sim, confirmou Alison. O rosto de Vitória empalideceu. Alison, por favor, me diga que você não lutou contra um vricolacas. Eles são muito perigosos. Alison deu um sorriso tranquilizador. Bem, nós já lutamos contra ela e sua matilha. Eles estão mortos. Scott e Alison então contaram a batalha e compartilharam histórias sobre as outras criaturas sobrenaturais que encontraram. Horas se passaram antes que Scott finalmente se levantasse e se espreguiçasse. Está tarde. Preciso ir para casa. Alison, você vai ficar aqui esta noite? Eu vou ficar, disse ela, olhando para a mãe. Quero passar a noite com a mamãe. Scott sorriu. Tudo bem. Ele se virou para Chris. A propósito, você quer a mordida? Porque depois desta noite, você nunca mais vai vencê-la na cama. Chris lançou um olhar furioso. Saia da minha casa, seu punk. Não preciso da sua mordida. Scott deu um sorriso travesso. Sempre que mudar de ideia, me avise. Ah, e mais uma coisa da próxima vez que decidir. Se divertir com sua esposa, lembre-se de que sua filha agora tem uma audição incrível. O rosto de Chris ficou vermelho. Você ouviu isso? Por que você acha que fomos até o carro? Brincou Scott, sorrindo. Alison gemeu. Scott, você precisava dizer isso? Você só deixou as coisas tão estranhas. Scott disse. Tudo bem, vou ficar quieto. Eu ia contar que ouvimos seu pai chorando como um bebê, mas Chris não o deixou terminar. Ele pulou da cadeira e expulsou Scott de casa. Lá fora, Scott parou e ficou sério. Chris, cuidado com o Gerard. Ele vai tentar machucar a Alison e a Vitória. A expressão de Chris endureceu. Se ele tentar alguma coisa, eu dou um jeito nele. Scott assentiu, não disse mais nada, foi até o carro e dirigiu para casa. Capítulo 79. Na manhã seguinte, Alison acordou e se viu abraçada a Vitória. Ela piscou, adaptando-se à luz do sol que entrava pela janela, e olhou para a mãe. Vitória já estava acordada, sorrindo suavemente para ela. Bom dia, querida, disse Vitória, afastando uma mecha de cabelo do rosto de Alison. Não me lembro da última vez que você dormiu me abraçando assim. Provavelmente quando você tinha 5 ou 6 anos, quando costumava ficar com medo à noite. Alison sorriu, sentindo um calor brotar em seu peito. Bem, eu não me importo de te abraçar para dormir de vez em quando, mãe. E a gente devia sair mais. Vitória ergueu uma sobrancelha, passando os dedos delicadamente pelos cabelos de Alison. Passar mais tempo juntos? É, disse Alison com um sorriso. Tipo ir às compras, fazer coisas de meninas juntas. Vitória riu baixinho, alargando o sorriso. Entendo. Eu não me importaria. E quero que você saiba, Alison, que mesmo que eu possa ser dura com você às vezes, eu te amo mais do que tudo neste mundo. Eu sei, respondeu Alison com a voz suave, mas provocante. Foi por isso que me atrevi a te entregar uma arma ontem e te desafiei a atirar em mim. Vitória estreitou os olhos, brincando, e beliscou a bochecha de Alison. Que ousadia da sua parte, mocinha. Acho que você merece uma punição por isso. Antes que Alison pudesse reagir, Vitória começou a fazer cócegas nela. Alison caiu na gargalhada, se contorcendo e implorando para a mãe parar. Depois de alguns momentos de caos e brincadeira, eles finalmente se acalmaram, ambos sorrindo e recuperando o fôlego. Tudo bem, querida, disse Vitória, levantando-se. Preciso tomar um banho. Suava muito ontem à noite. É porque seu corpo estava mudando, explicou Alison. Como você se sente agora, mãe? Vitória fez uma pausa, considerando a resposta. Detesto admitir, mas me sinto incrível. Consigo ouvir seu pai preparando o café da manhã lá embaixo, sentir o cheiro de tudo na cozinha e meu corpo está mais forte do que nunca. Alison sorriu radiante. Isso é ótimo. E isso é só o começo. Espere até passar pela sua primeira lua cheia e se tornar uma verdadeira metamorfa. Você será muito mais forte do que agora. A expressão de Vitória tornou-se cautelosa. Tem certeza de que não vou perder o controle durante a lua cheia? Ou se eu ficar com raiva? Você não vai, mãe, garantiu Alison. Você terá controle total, mesmo durante a lua cheia. E tem muito mais que você precisa aprender sobre as nossas habilidades. Eu te conto tudo no café da manhã com o papai. Vitória assentiu. Tudo bem. Mas primeiro, preciso daquele banho. Enquanto se dirigia ao banheiro, ela parou com um brilho travesso nos olhos. Antes que Alison pudesse escapar, Vitória a pegou no colo e a jogou no ombro como se ela não pesasse nada. Mãe, me põe no chão, protestou Alison, rindo e se contorcendo. Eu não vou entrar no banheiro com você. Você e o papai fizeram aquilo lá ontem. Vitória revirou os olhos. Eu limpei. Não se preocupe. Agora vamos ver o quanto minha filhinha cresceu. Apesar dos protestos, Alison não conseguia parar de rir enquanto Vitória a carregava para o banheiro. Depois do banho, as duas mulheres desceram e encontraram Chris já à mesa com o café da manhã pronto e servido. Chris olhou para cima, com um sorriso no rosto. Vocês dois se divertiram muito esta manhã, né? Eu senti falta disso. Senti falta de ouvir risadas em casa. Senti sua falta, querida. Alison se aproximou e abraçou o pai com força. Eu também senti sua falta, pai. Chris então se virou para Vitória, puxando-a para um abraço caloroso e beijando-a gentilmente. Você não tem ideia de como estou feliz por não ter te perdido ontem. Eu também, Chris, Vitória disse suavemente. Eu também. Os três sentaram-se para comer, o aroma de panquecas, ovos e bacon enchendo o ar. Enquanto comiam, Chris olhou para Alison e disse, não acredito que estou dizendo isso, mas acho que gosto daquele punk do Scott. Só um pouquinho. Alison deu um sorriso irônico. Não sei por que você o odiou, pai. Eu não poderia pedir um parceiro melhor. Ele é perfeito. Chris gemeu. Esqueça o que eu disse. Eu ainda o odeio.
Você sabe como foi estranho quando liguei para o pai dele e descobri que eles não se falavam há anos? Alison caiu na gargalhada. Quem te mandou pedir o número da Melissa? O Scott é super protetor com a mãe. Vitória inclinou a cabeça curiosa. Melissa? É esse o nome dela? Acho que precisamos conhecê-la. Talvez jantarmos juntas. Você vai adorá-la, mãe, disse Alison, ainda sorrindo. Ela é muito divertida. E a propósito, ela é uma lobisomem alfa, aquela que você viu na casa do Zali. Chris perguntou. O enorme lobo cinzento que te salvou quando Peter quis te atacar? Alison assentiu. Era ela. Vitória ficou pensativa. Então, todos da matilha do Scott, quer dizer, da nossa matilha. Todos vocês podem se transformar em lobos? E ter formas de lobo enormes como ele e a mãe? Sim, disse Alison. Depois da nossa primeira lua cheia, podemos nos transformar em lobos do tamanho de tigres. Quando nos tornamos alfas, ficamos ainda maiores. Quanto mais fortes ficamos, maiores se tornam nossas formas de lobo. Scott diz que é assim que funciona. Vocês precisavam ver como a forma de lobo do Scott está enorme agora. Chris recostou-se na cadeira. Maior do que quando vi na escola? Muito maior, disse Alison, com um sorriso orgulhoso. Vitória ergueu uma sobrancelha. Ele pode ficar mais forte? Essa é uma das habilidades dele? Sim, não só o dele, explicou Alison. Todos na nossa matilha têm essa habilidade. Podemos absorver a força e as habilidades de outras criaturas com nossas garras. Vitória recostou-se, pensativa. Como caçadora, eu teria considerado essa habilidade um pesadelo. Mas agora, como uma de vocês, acho incrível. Então, a habilidade de se teletransportar através das sombras. Scott absorveu isso de outra criatura? Alison assentiu novamente. Sim, ele pegou dos bricolacas. A curiosidade de Vitória aumentou. Entendo. E quando você diz que somos imunes às fraquezas de outros lobisomens, o que exatamente isso inclui? Acônito, veneno, sorveira e controle mental, disse Alison. Ah, e podemos nos comunicar telepaticamente. Telepaticamente? Vitória inclinou a cabeça. Como isso funciona? Você vai ter que esperar até a sua primeira lua cheia, provocou Alison. Ah, quase esqueci. Mostre suas garras, mãe. Vamos ver se você é um lobo como eu ou outra coisa. É só se concentrar, e elas vão aparecer. Vitória se concentrou e suas garras se estenderam. Eram amareladas e quase translúcidas. Alison pegou delicadamente a mão da mãe, examinando as garras de perto e comparando-as com as suas. Mãe, essas não são garras de lobo. E também não são como as da Lídia. Chris se inclinou. O que é Lídia? Ela é uma Banshee, explicou Alison. Mas ela não é uma Banshee comum. Ela tem asas negras, garras negras, e achamos que ela eventualmente conseguirá se transformar em um corvo quando se tornar uma alfa. Chris estudou as garras de Vitória. Você sabe que tipo de garras são essas, não é, Vitória? Vitória assentiu lentamente. São garras de gato, mas não sei que tipo de gato é. Legal. Alison sorriu. Então, você vai ficar tipo uma leoa, um tigre ou algo assim. Vitória riu nervosamente. Só espero que não seja nada muito estranho. De repente, a porta da frente se abriu e Gerard entrou. Seu olhar penetrante pousou em Vitória, e sua expressão se transformou em uma mistura de fúria e desgosto. Vitória, ele zombou. Achei que você, logo você, faria a coisa mais honrada como caçadora. Ele então se virou para Chris. E você não é melhor. Se não pode acabar com ela, eu vou. Kate já trouxe vergonha para esta família, e eu não vou deixar nossa reputação ser manchada ainda mais. Sem hesitar, Gerard sacou a arma e apontou para Vitória. Antes que pudesse puxar o gatilho, os olhos de Alison brilharam vermelhos, e num piscar de olhos, ela apareceu na frente dele. Ela agarrou sua mão com força, forçando-o a largar a arma enquanto gritava de dor. Os olhos de Gerard se arregalaram de terror enquanto ele fitava os olhos brilhantes de Alison. Seu monstro. Você é um deles. A voz de Alison era fria. Sim, eu sou um monstro. E agora vou te mostrar o quanto eu posso ser um monstro. Com isso, ela lhe deu um soco no rosto, arrancando vários dentes. Você ousou tentar matar a minha mãe? Ela rosnou. Deixe-me mostrar o que acontece com monstros como você. Ela o atingiu novamente, desta vez no estômago, e em seguida desferiu vários outros golpes antes de agarrar seu braço. É este o braço que você queria usar para atirar na minha mãe? Ela rosnou. Deixe-me consertar isso para você. Com um estalo brusco, ela quebrou o braço dele. Alison, chega. Chris gritou. Alison olhou para o pai. Não, pai, não é o suficiente. Deixar alguém como Gerard vivo só vai trazer mais problemas. Deixe-me matá-lo. Chris balançou a cabeça com firmeza. Querida, deixe-o ir. Só desta vez. Se ele voltar a se aproximar de nós, será o fim dele. Alison hesitou, estreitando os olhos para Gerard. Finalmente ela o soltou e deu um passo para trás, em direção à mãe. Chris deu um passo à frente, encarando Gerard. Levante-se e não chegue perto da minha família novamente. Salvar sua vida hoje é a última coisa que farei por você como seu filho. Gerard se levantou com dificuldade, agarrando o braço quebrado. Abriu a boca como se fosse falar, mas o rosnado baixo que emanava de Alison o deteve. Engolindo as palavras, virou-se e cambaleou em direção à porta. Na soleira da porta, Chris o chamou. Aqui vai um conselho, Gerard, saia de Beacon Hills. Corra o mais longe e o mais rápido que puder. Vitória agora faz parte da matilha do Scott, e você acabou de tentar matá-la. Não preciso te dizer o que o Scott vai fazer com você, e não vou te salvar dele. Adeus, Gerard. Gerard congelou por um momento antes de seguir em direção ao seu carro. Com uma das mãos, ligou o motor e partiu sem olhar para trás. Depois que Gerard saiu, Chris voltou para dentro de casa, olhando para Alison, que ainda estava visivelmente irritada. Ele perguntou, Alison, o que foi isso? Você disse que não perde o controle. Alison, cruzando os braços, respondeu. Quem disse que eu perdi o controle? Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu queria matá-lo, pai. Ele tentou matar a mamãe.
Chris suspirou sem saber o que dizer. Vitória sorriu calorosamente para a filha. Obrigada, querida, por me proteger. Mas eu posso me proteger e lembre-se, agora tenho poderes como seus. Alison suavizou um pouco e assentiu. Eu sei, mãe. Eu odeio aquele monstro. Nesse momento, alguém bateu na porta. Scott tinha chegado. Alison abriu a porta, cumprimentou com um beijo e se afastou. Scott, sentindo as emoções dela, perguntou. O que houve? Consigo sentir sua raiva. Te conto no caminho para a escola, disse Alison. Entre e espere eu me trocar. Você trouxe minha mochila? Sim, respondeu Scott, entrando enquanto Alison subia as escadas. Scott cumprimentou Vitória e Chris com um sorriso. Bom dia, pombinhos. Vitória deu uma risadinha. Bom dia, Scott. Chris, no entanto, apenas bufou sem dizer nada. Scott deu de ombros e se virou para Vitória. Como você está se sentindo? Ótimo, na verdade, disse Vitória, sorrindo. E obrigada. Acho que não disse isso ontem. Não precisa me agradecer, respondeu Scott com um sorriso tranquilizador. Poucos minutos depois, Alison voltou, pronta para a escola. Ela acenou para os pais e saiu com Scott. No caminho, ela contou o que havia acontecido com Gerard e lhe contou sobre as garras de Vitória. A expressão de Scott se obscureceu. Não se preocupe com o Gerard. Da próxima vez que eu vir, eu o mato. Depois de deixar a casa Argentergengia, Gerard foi direto para o hospital para engessar o braço quebrado. Feito isso, ele reuniu 6 de seus caçadores e partiu para atacar Derek. Eles se armaram pesadamente e seguiram até o esconderijo de Derek, no coração do distrito de armazéns de Beacon Hills. No caminho, um dos caçadores enviou secretamente uma mensagem a Chris, avisando sobre o plano de Gerard. Chris recebeu a mensagem enquanto estava em casa e imediatamente entrou no carro com Vitória, dirigindo para interceptar Gerard. Quando Gerard e seus caçadores chegaram ao covil de Derek, encontraram-no sozinho. Sem hesitar, atacaram. Gerard ficou para trás, deixando os caçadores enfrentarem Derek primeiro. Derek lutou bravamente, derrotando todos os 6 caçadores, mas foi ferido no processo, baleado várias vezes e quase exausto. Assim que recuperava o fôlego, Gerard o atacou, atingindo-o com uma bala de acônito. Finalmente Gerard zombou, aproximando-se de Derek com um sorriso irônico. Peguei você. Então, ele deu um choque em Derek com uma vareta de taser, fazendo-o desmaiar ainda mais. Gerard pegou uma seringa cheia de um líquido claro e ameaçador. Isto, disse ele, erguendo a seringa para Derek ver. É veneno de canima. Coletei dos caçadores mortos ontem. Vai te paralisar completamente. Sem hesitar, Gerard enfiou a seringa no braço de Derek, injetando o veneno. Momentos depois, o veneno fez efeito. O corpo de Derek enrijeceu e ele ficou completamente paralisado, incapaz de se mover, mas ainda preso em sua forma de lobisomem. Gerard abriu a boca de Derek com a única mão boa. Sorrindo, enfiou a perna na boca de Derek e enfiou o taser na lateral do seu maxilar. O choque elétrico forçou os músculos do maxilar de Derek a se contraírem, fazendo-o apertar a panturrilha de Gerard. Gerard puxou a perna, ignorando a dor, e caiu na gargalhada. Agora sibilou Gerard com a voz transbordando malícia. Vou te manter trancado até que eu possa roubar sua centelha de alfa. Assim que a tiver, vou matar aquela vagabunda da Vitória e sua preciosa filha. Depois, vou caçar Scott e sua matilha. Vou matar todos eles. Ha ha ha. Enquanto a risada de Gerard ecoava pelo armazém, um tiro foi disparado. Ele gritou de dor quando uma bala atingiu seu ombro. Girando, avistou Chris e Vitória parados na entrada, Chris segurando uma arma fumegante. Gerard sibilou entre dentes, segurando o ombro. Como ousa atirar no seu próprio pai? Chris deu um passo à frente, com o rosto frio. Você não é mais meu pai. Você é um monstro. Percebendo que estava em desvantagem, Gerard procurou uma granada de luz, puxou o pino e jogou-a em Chris e Vitória. A sala foi tomada por uma luz ofuscante. Quando a visão de Chris e Vitória clareou, Gerard já tinha ido embora. Vitória se virou para Chris. Devemos segui-lo? Chris balançou a cabeça. Não, deixe-o ir. Eu prometo, esta é a última vez. Vitória franziu a testa, estreitando os olhos. Você ouviu o que ele disse. Ele quer matar a Alison. Se eu vir de novo, eu mato Chris, e conto ao Scott exatamente o que ele disse. Chris assentiu. Não vou impedi-lo. Virando-se para Derek, Chris ajoelhou-se ao lado dele. Você não parece muito bem, Derek. Derek, deitado no chão, paralisado e respirando pesadamente, olhou feio para Chris, mas não disse nada. Chris suspirou. Não se preocupe. Você contou para Alison o que aconteceu ontem, e ela impediu a Vitória de fazer algo terrível. Eu retribuirei o favor. Como posso ajudar? Com grande dificuldade, Derek murmurou. Gerard me atirou com uma bala de acônito. Leve-me para Deaton. Você o conhece, certo? Chris assentiu. Sim, eu concordo. Enquanto isso, Vitória verificou os caçadores abatidos. Chris, eles estão vivos, mas alguns estão gravemente feridos. Chris se levantou. Tudo bem, eu cuido deles. Você leva o Derek para Deaton. Vitória assentiu. Entendido. Ela ajudou Derek a entrar no carro e foi direto para a clínica veterinária de Deaton. Capítulo 80. Alguns dias se passaram desde a tentativa de Gerard de matar Vitória e seu ataque a Derek. Melissa, em um esforço para aproximar as famílias, convidou os Argents para jantar. Naquela noite, ela estava ocupada cozinhando com Scott e Isaac na cozinha. À noite, os Argents chegaram à casa de Scott. Melissa abriu a porta para recebê-los. Alison. Melissa disse com um sorriso caloroso enquanto Alison a abraçava. Oi, Melissa, disse Alison alegremente antes de apresentar os pais. Estes são meus pais, Vitória e Chris. Virando-se para os pais, Alison acrescentou. Mãe, pai, está aí a Melissa.
Chris e Vitória trocaram um olhar, visivelmente surpresos com a aparência jovem de Melissa. Vitória se recuperou rapidamente e disse: prazer em conhecê-la, Melissa. Eu não esperava que você fosse tão jovem. Melissa sorriu graciosamente, apertando a mão de Vitória enquanto dizia: entre. Então, inclinando-se mais perto, sussurrou no ouvido de Vitória: já que você é uma de nós agora, vou te contar um segredo. Eu absorvi o poder de um vampiro. É por isso que pareço tão jovem. Vitória deu um sorriso irônico, respondendo suavemente: então eu mesma deveria começar a caçar um vampiro. Scott se aproximou deles naquele momento e notou Chris encarando Melissa. Ele sorriu maliciosamente e provocou: ei, tio Chris, pode parar de ficar olhando para minha mãe agora. Chris olhou para Scott, aturdido. Rapidamente virou-se para Vitória e se defendeu. Não deu ouvidos a ele. Só fiquei surpreso com a pouca idade dela. Scott riu e brincou: Vitória, talvez seja melhor você manter seu marido sob controle. Scott, não seja rude. Melissa o repreendeu, embora seu tom de voz fosse divertido. Alison riu baixinho. Não se preocupe, Melissa. É assim que eles são. A noite transcorreu com as duas famílias jantando juntas. Conversaram, riram e se conheceram melhor, fortalecendo seus laços. O dia seguinte foi um dia sem aulas. Scott foi acordado por uma batida na porta da frente. Atordoado, ele a abriu e encontrou Stiles e o xerife Stilinski parados ali. Tio Noah, bom dia, Scott cumprimentou com um sorriso. O que o Stiles fez dessa vez? Quem disse que eu fiz alguma coisa? Retrucou Stiles indignado. Papai só precisa de ajuda. Scott deu um passo para o lado para deixá-los entrar. Entrem, disse ele antes de se virar para Noah. Então, tio Noah, como você está lidando com essa coisa toda de criaturas sobrenaturais? Noah respirou fundo. Não tem sido fácil, mas estou me adaptando. Scott sorriu. Que bom ouvir isso. Então, o que posso fazer por você? Tem um caso, disse Noah com um tom sério. E acho que é sobrenatural. Certo, vamos sentar e conversar. Você quer beber alguma coisa? Scott ofereceu. Não, obrigado, respondeu Noah. Eles foram para a sala de estar, e Scott gesticulou para que Noah começasse a explicar. Temos 2 caçadores de veados mortos e um caçador apavorado no hospital, começou Noah. Quando interrogamos o sobrevivente, ele disse que estavam caçando quando viram um veado comendo outro veado. Era enorme, então não se importaram com o motivo pelo qual ele estava comendo outro veado, simplesmente decidiram caçá-lo. Mas quando atiraram nele, a bala não penetrou sua pele. Foi então que o veado olhou para eles. Ele o descreveu como uma espécie de híbrido monstruoso entre um veado e um rato, com dentes afiados e 4 presas grandes. Então, ele se levantou sobre as patas traseiras e os atacou. 2 de seus amigos morreram na hora, e ele só sobreviveu porque estava usando um colete de Kevlar. Ele disse que o monstro o atingiu com uma mão em forma de garra, e ele voou cerca de 8 metros em direção a um arbusto. Ele se fingiu de morto depois disso. A criatura não se importou com ele e começou a comer um dos amigos. Assim que se saciou, arrastou o outro corpo para longe. Stiles disse: já li alguns desses livros sobrenaturais, mas não encontrei nada parecido. Scott franziu a testa pensativo. Existem algumas criaturas sobrenaturais relacionadas a veados, mas a maioria delas é inofensiva. Pelo que você descreveu, isso parece um demônio. É uma criatura monstruosa, parecida com um veado com chifres enormes. É um metamorfo? Perguntou Stiles. Scott balançou a cabeça. Não, é uma criatura sobrenatural, mas não humana. Ele caça humanos como um mendigo? Perguntou Noah. Scott disse: não exatamente. Demônios geralmente vivem em florestas densas ou pântanos. Eles evitam humanos quando possível, mas se humanos atrapalharem, eles os matam. É o que diz o livro. Scott pegou um livro da estante e o entregou a Noah Stiles. Aqui, este é o livro que contém informações sobre os demônios. Depois de ler, Stiles sorriu. Então, vamos caçar hoje? Scott sorriu. Não tem mais nada acontecendo hoje, então vamos caçar e chamar o resto da matilha também. Contatando-os telepaticamente, Scott ordenou à sua matilha que o encontrasse na reserva Beacon Hills. Então, gritou: Isaac, levanta. Vamos caçar. Poucos minutos depois, Isaac apareceu grogue. Melissa, ouvindo a confusão, acordou e desceu também. Ela cumprimentou Noah e perguntou a Scott: o que você está caçando? Scott explicou a situação para ela. Você precisa da minha ajuda? Melissa perguntou. Scott sorriu. Não, mas você é bem-vindo se quiser. Melissa balançou a cabeça. Preciso conhecer Deaton. Estou aprendendo com ele. Scott assentiu. Tudo bem, mãe. Tenha um bom dia. Você também, filho. Tome cuidado, disse Melissa. Scott se virou para Noah. Tio Noah, você vem com a gente? Sim, disse Noah com firmeza. Quero ver como essa coisa é com meus próprios olhos. Scott sorriu. Como quiser. Vamos caçar. Quando chegaram à floresta, o grupo esperou até que todos estivessem reunidos. Vitória e Chris vieram com Alison. Após a troca de cumprimentos, Scott explicou os detalhes sobre o demônio. Virando-se para Chris e Vitória, perguntou: algum de vocês já lidou com um antes? Vitória balançou a cabeça. Não. Chris assentiu. Sim, mas não foi tão forte quanto o que você descreveu. Stiles ergueu uma sobrancelha. Como você sabe que não era tão forte quanto este? Chris respondeu: nós o matamos com rifles de caça naquela época. Mas você disse que os caçadores, neste caso, atiraram nele e as balas não penetraram a pele dele. Stiles disse: entendo. Scott olhou para Noah. Tio Noah, você pode nos levar até onde os caçadores foram atacados? Precisamos sentir o cheiro. Sigam-me, disse Noé, levando-os para mais fundo na floresta. Enquanto caminhavam, Scott sentiu algo seguindo. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele pensava. Parece que é hora de trazê-la para a matilha. Alison caminhou até ele e falou telepaticamente. Scott, tem um coiote nos seguindo, mas não acho que seja só um coiote. Acho que é como nós. Scott respondeu. Eu sei.
Não se preocupe com ela por enquanto. Eu cuido dela depois que acabarmos com o demônio. Tudo bem. Alison respondeu. Quando chegaram ao local onde os caçadores haviam sido atacados, Noah apontou para o local. Foi aqui que aconteceu. Encontramos os restos mortais de um deles aqui. Vocês conseguem farejar? Stiles torceu o nariz. E fede. O grupo seguiu a trilha do cheiro que os levou para dentro da floresta e por fim para um pântano lamacento. Scott examinou a área antes de se virar para Chris. Tio Chris, atire no centro do pântano. Ele está escondido lá. Chris ergueu o rifle e disparou vários tiros no pântano. Momentos depois, o demônio emergiu, uma fera imponente com chifres enormes, um rosto que era uma mistura grotesca de veado e rato, e pelos longos e emaranhados saindo da parte de trás da cabeça. Droga, essa coisa é feia, resmungou Boyd, dando um passo para trás. E fede. Todos instintivamente deram um passo para trás, cobrindo o nariz. Scott olhou para sua mochila. Então, quem está lutando? Lydia levantou a mão. Eu não. Essa coisa é nojenta. Alison, Erika e Vitória recuaram simultaneamente, dizendo, eu também não. Scott suspirou, balançando a cabeça. Certo. Boyd, Stiles e Isaac, qual de vocês vai derrubar? Stiles e Isaac trocaram olhares. Boyd fará isso, disse Stiles rapidamente. Isaac assentiu. Boyd é o mais forte de nós três, então ele é a escolha óbvia. Boyd estreitou os olhos. Desde quando eu sou o mais forte entre nós? Desde hoje, respondeu Stiles com um sorriso. Parabéns, cara. Antes que Boyd pudesse argumentar, o demônio soltou um rugido gutural e avançou na direção deles. Scott ordenou. Afastem-se todos. Boyd, é tudo seu. Boyd assumiu a forma de lobisomem, seus olhos amarelos brilhando enquanto pelos cresciam em suas bochechas. Ele rosnou para Stiles e Isaac. Vocês dois vão pagar por isso depois. Voltando sua atenção para o demônio, Boyd rugiu e atacou. No último segundo, desviou da fera e desferiu um poderoso soco em sua mandíbula, fazendo-a cair no chão e arrancando vários de seus dentes. O demônio se levantou com dificuldade, desorientado, mas Boyd não lhe deu chance de se recuperar. Ele saltou no ar e desferiu um golpe de machado na cabeça da criatura, jogando-a de volta ao chão. Boyd se lançou sobre suas costas, agarrando um de seus chifres com uma das mãos enquanto socava repetidamente sua cabeça com a outra. Quando o demônio finalmente parou de se mover, Boyd cravou suas garras em seu corpo e começou a absorver seu poder. Uma vez concluído o processo, ele socou a cabeça da criatura com toda a sua força, estilhaçando seu crânio e espalhando pedaços de cérebro. Scott disse, já que você já tocou nessa coisa, por que não a joga de volta no pântano? Boyd suspirou. Tudo bem. Ele agarrou o demônio pela perna e o arrastou de volta para o pântano, jogando na água turva. Stiles se aproximou curioso. Então, o que você entendeu? Boyd deu de ombros. Não muita coisa. Só um pouco de força. Aquela coisa era fraca e não tinha nenhuma habilidade especial. Scott assentiu. Tudo bem, vamos sair daqui. Este lugar fede. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.